Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do melhor podcast de casais do mundo, Resenha de Casais. Uma salva de palmas para nós. E do meu lado, mais uma vez, a minha mulher, minha linda mulher, lindíssima mulher, o amor da minha vida, Graciele Neto. Olá! E vamos começar? Vamos começar. Eu vou fazer as honras da casa. Hoje a gente tem aqui enciclopédias vivas na nossa frente. Vai ser uma doideira hoje. Preparem-se. Hoje a resenha tá especial. Muitíssimo especial. Não que as outras não foram, mas a gente vem buscando cada vez mais trazer pitadas de pimenta, de acidez para os nossos casais, para a nossa audiência. Comigo hoje aqui, Gustavo Guedes, bacharel em Direito, empreendedor, empresário, um cara altamente ligado no que está acontecendo no mundo. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Bom dia, galera. Bom dia. Uhul! Pô, muito obrigado aí pelo convite. É uma honra estar participando aqui, né? Já vi uns episódios e realmente isso aqui é algo sensacional. A gente está muito feliz de estar podendo participar e colaborar também, né, com outros casais aí, com a nossa história, né? Ai, Top. que bom, que bom. E aqui, Faça as honras, né? na minha frente, essa mulher linda, incrível, médica, cardiologista, especialista em medicina esportiva e especialista também em ortomolecular, Daniel. Isso. Né? E sem falar na questão da nutrição, né? Que ela puxou ele Então, da é gente direto, né? isso. Uma mulher super ligada, que eu sei, ao que coloca pra dentro, ao que se come. Super ligada à espiritualidade. Tudo que ela se propõe a fazer, ela realmente faz com vontade e é super aplicada em autodidata, né? Autodidata As demais. dicas que a Eu gente tem. lembro, doutora Odalis Vasques, maravilhosa. Odalis, eu lembro quando nós fomos jantar na casa de vocês. Nossa. E pra gente foi assim, caíram várias fichas, porque nós temos a alimentação lá de casa, a gente achava assim, pô, nossa alimentação é tranquila, a gente cuida da nossa saúde, da nossa A gente se alimentação, alimenta bem, alimenta se bem. cuida Mas e quando tudo eu fui mais. na casa de vocês, algumas chaves me viraram quanto à água, quanto pequenas coisas que a gente não tinha Detalhes, né? Detalhes. Na verdade, que a gente faz de forma mecânica e que a Odalis, ela foi cirúrgica em muitas coisas, assim, do nosso dia a dia. Mas ela disse assim, ó, pequenos investimentos que vocês façam vai dar uma longevidade para vocês, que vocês... invisível, né? Exatamente. Então, amiga, seja realmente, bem-vinda. obrigada. Seja bem-vinda, E amei amiga. o convite, assim, eu acho que toda vez que a gente quer transmitir algo, a gente aprende muito. Então, estou aqui principalmente para aprender com vocês. Obrigada pelo convite. E eu quero fazer a diferença na vida das pessoas que vão ouvir esse podcast. Porque, ao final de contas, viver é evoluir. E a gente está aqui para isso. Compartilhar e crescer junto. A gente aprendeu muita coisa, eu e meu marido, que tem nos trazido até aqui. Hoje a gente se considera um casal super tranquilo, né? Considero super calmo. As amigas falam, nossa, como você é calma, nada te tira do sério, né? Mas é um processo, né? Para chegar hoje onde a gente está, né? Como casal, como família. É um É processo. isso aí. Desse processo, eu gosto muito dessa palavra, porque processo é algo que a gente precisa viver todos os dias. E assim, a gente coleciona histórias. E a história de vocês, realmente, quando bateu assim para mim e para a Graciele, a gente falou assim, cara, a gente precisa chamar a Odalis e o Gustavo, porque ali tem muita história para contar. Tem muita resenha, né? Muita. Tem muita Eu queria que resenha. vocês contassem um pouco do antes, um pouco do depois, um ponto de partida de vocês dessas histórias, assim, de uma forma breve, em que a gente consiga entender que tudo tem um seu momento, que eu acho que foi a pista que você deu para nós já sobre o pouco da história que a gente sabe, que na verdade eu vou saber aqui agora, né? Posso fazer Pode, claro. completar? O que a gente gostaria que vocês fizessem é o seguinte, de forma breve, quem era a Odalis antes do Gustavo? E quem era o Gustavo antes da Odalis? Certo, perfeito. E o ponto de partida dos dois. Breve, mas de forma como a Odalis mesmo falou, que quem vai nos assistir, assim, meu Deus, eu me conecto com o Gustavo, eu me conecto com a Odalis, e eles se conheceram, e hoje estão aqui. Quem começa? Começa você, meu amor. Vai lá. Ui, gosto disso. Então, tá bom. Olha, eu sou boliviana, eu sou de Cochabamba, nasci em Cochabamba, fui criada lá.
Então, quem era a Odalis? Odalis era uma menina de Cochabamba, uma classe média baixa. A gente passou muita dificuldade depois que meu pai foi embora. Meu pai foi embora, eu tinha 10 anos de idade, tinha 3 irmãos e uma avó. E a minha mãe sozinha, com toda a responsabilidade, ela nos educou, nos criou. Eu virei o chefe do lar na época, virei o companheiro da minha mãe. Eu ajudava a educar os meus irmãos, foi uma loucura. Com 17 anos, eu conheci o meu ex-marido, me casei. Eu estava já na faculdade de medicina, na Bolívia. E ele queria morar no Brasil. Aí foi ele que me motivou a procurar vir para o Brasil. Aí eu vim, fiz prova, passei para a Universidade Federal aqui no Rio de Janeiro e eu vim para o Rio de Janeiro. Foi assim que eu cheguei aqui. Depois de um tempo ele veio, a gente se separou. Então, começamos nossa história. Eu era uma mulher divorciada. Eu cheguei estrangeira, divorciada, morava sozinha. E passei muita dificuldade, lógico, né? Morando em outro país, eu não tinha muitos recursos, mas eu sempre trabalhei para me sustentar, terminei a faculdade, enfim, tentei voltar para a Bolívia depois que eu formei, não consegui, terminei ficando. Aí, quando eu estava fazendo a cardiologia, no Instituto Nacional de Cardiologia, eu conheci o Gustavo. Então, eu tinha planejado me mudar, mas aí, depois que ele veio na minha vida, eu decidi ficar no Rio de Janeiro mesmo. Ui, mudou, né? Mudou completamente. Mudou completamente os meus planos. Então, eu era essa pessoa. Então, quando eu conheci o Gustavo, eu era uma estrangeira que tinha vindo da classe média baixa, né? A gente teve muita dificuldade na infância. Era divorciada, né? E morava aqui no Rio de Janeiro. Essa sua história, a gente vai voltar um pouquinho depois para saber lá atrás, como você falou, um pouco antes para nós, sobre esse papel que você desempenhou em relação a seus irmãos. Mas antes, agora eu quero saber do Gustavo. Como é que foi essa questão antes da Odalis? O que você vinha fazendo? Como você estava... o que você vinha pedindo, né, na verdade, antes de conhecê-la? Então, a minha história é um pouco mais simples, digamos assim. Não, graças a Deus, meus pais tiveram uma boa condição, meus pais estão casados até hoje, já fizeram bodas de ouro. Raro, hein? Raro, sim, sim. E eu nasci na Barra da Tijuca, né? Meus pais moravam no Barra Mares, ali no condomínio que tem ali. Estudei nas melhores escolas, enfim, fiz faculdade, fiz concurso público, né? Tudo que minha mãe e meu pai, ele veio da CLT, depois ele virou autônomo, então meus pais me incentivaram muito a fazer concurso, né? Então eu fiz um concurso, virei servidor público. E tava assim, minha vida tava meio estável, mas eu morando com meus pais, né? E segundo minha mãe e meu pai, até hoje eu estaria ainda estudando para o concurso que eles querem que Aquele ideal, né? que eu fizesse. Né? Vivendo o sonho dos pais. Vivendo o sonho dos meus pais, exatamente. Outro dia mesmo, mais de, sei lá, agora, semana passada, minha mãe veio me perguntar, meu filho, quando é que você vai fazer de novo prova para ser juiz? Eu falei, mãe, esse é o seu sonho, mãe, não é o meu. Eu tô assim, eu tô feliz como eu tô. É isso. Né? Graças a Deus a gente tem os nossos projetos, eu continuo trabalhando como servidor, a gente tem os projetos aqui com ela e tal. E assim, foi assim que a gente começou a vida. Eu não tinha nenhuma crença, né? Os meus pais, assim, digamos, eram uma miscelânea, né? Minha mãe um pouco espírita, um pouco católica, meu pai mais ateu praticamente. Eu frequentava um pouco a igreja católica, estudei em colégio católico e realmente eu não tinha nenhuma intenção de me casar, assim, não tão cedo. Eu achava que casar era lá para os 30 e poucos anos e com a ideia do que minha mãe e meu pai... Filho único, Gustavo? Filho único. E minha mãe e meu pai me diziam, não, você só pode casar quando você tiver aquele emprego público, né? Tipo, você virou juiz e aí você, agora sim, você, pode casar que você vai ter muito dinheiro. Mas não foi bem assim que aconteceu. Essas referências dos nossos pais, até no episódio anterior, a gente falou muito dessa projeção de sonhos, né? Aquilo que nosso pai, nossa mãe, aquilo que eles deixaram de viver e projetam em nós. Só que cada um vai escrevendo ali o seu roteiro, a sua história de vida. E, na verdade, acontece de forma diferente, né? A gente tem esse arbítrio de escrever a própria história. E uma coisa que eu queria perguntar a Odalis, ela exerceu de forma muito forte, pelo que ela me falou,
esse papel de pai. Queria que você falasse um pouco em relação aos seus irmãos, aquilo que você viveu realmente lá na Bolívia com os teus irmãos. Pois é, né? A gente cresce e depois a gente entende. Um dia caiu a ficha do que eu tinha feito naquela época, né? Minha mãe falou assim, você insistiu tanto para cortar teu cabelo e você começou a ter um cabelo de menino depois que meu pai foi embora, né? E você mudou. Minha mãe falou, eu nunca entendi o que houve com você. E meditando, eu realmente concluí que na minha infância eu tinha decidido virar o pai, né? Virar o pai da casa, virar o braço direito da minha mãe. Embora não fosse a mais velha, era a terceira. Mas eu assumi esse papel e eu fiquei companheira da minha mãe, ajudei na educação dos meus filhos, eu dava dos meus irmãos, eu dava hora, você vai chegar aqui tá hora, você tá de castigo. Eu arrumava as coisas em casa de comida. A direção era tua, a direção, porque minha mãe trabalhava muito, né? Lógico, o tempo inteiro fora de casa, né? E aí eu que ficava em casa administrando as coisas dentro do que eu podia. Eu ficava direcionando os meus irmãos. Meu irmão começou a beber muito, ele teve muito problema de álcool na adolescência. Um dos motivos de separação dos meus pais foi que meu pai era alcoólatra. Então, meu pai era alcoólatra, batia na gente, agressão física e tal. Então, assim, Gustavo Mauricinho viveu na vida boa. A minha infância não foi assim, não. Completamente diferente. Completamente diferente. Então, assim, a gente viveu muito, muito trauma na infância, né? E aí, depois que meu pai foi embora, o meu irmão começou a beber. Aí ele começou a beber demais. Começou a repetir o padrão do meu pai alcoólatra. Então, eu tinha que fazer algo, né? Aí eu ligava para um dos amigos do meu irmão, que ele gostava de esporte. Eu ligava para ele, por favor, liga pro meu irmão, chama ele para sair. Quando ele sai com você, ele não bebe. Então, assim, eu fazia tudo isso debaixo dos panos, né? Sem falar para ninguém. Aí o amigo dele falava, mas ele nunca me liga. Por favor, liga. Ai, tá bom, vou ligar. Aí daqui a pouco aparecia meu irmão, eu vou sair com fulano. Vou jogar não sei o quê, vou jogar tênis. Ai, que bom. Na verdade, você pegou toda essa referência de pai para os teus irmãos, né? E isso se refletiu principalmente na escolha do teu marido, né? Você falou sobre isso também. Então, assim, o que aconteceu? Eu assumi esse papel, eu tinha 10 anos, né? Eu acho que com 17 já estava meio que cansada, né? Então, eu acho que eu me casei muito jovem, talvez buscando um pai ou um descanso. Sim, uma referência. Uma referência, né? Materna. Você pensa assim, 17 anos, ninguém pensa em casar, né? Mas, assim, eu casei muito cedo, né, na Bolívia. Aí fui morar com meu marido. Depois de um tempo ele me trouxe para o Brasil. Ele me incentivou para fazer prova e vir para o Brasil. Aí eu vim. A sua vinda para o Brasil foi por conta do seu ex-marido. Foi conta do meu ex-marido. Ele foi importante, senão a gente não tava aqui hoje, né, amor? É verdade. Ele foi o cupido. Foi. De uma certa forma. É. E engraçado, ouvindo a Eudales falar, eu também. Eu perdi meu pai muito cedo. Ele foi assassinado na própria padaria. Eu tinha 4 anos. E eu acho característica mesmo da pessoa dominante, né? Você vê que é a sua característica muito forte, ser dominante. E assim como a minha. Porque eu também assumi esse papel não tão forte quanto você, de eu sou o pai, eu vou, porque minha mãe não trabalhava, minha mãe ficava em casa. Mas eu assumi de ser a minha irmã e minha mãe, eu sempre fiz muita coisa para minha mãe. E a minha irmã sempre veio se aconselhar. Acontecia alguma treta que acontecia com ela, alguma crise que estava acontecendo com a minha irmã. Ela, maninha, aí não sei o quê. E minha mãe também, Graciele. Então, eu era muito assim também. Eu era o meio, eu era esse papel meio que do homem, né? O escape, né? O escape, exatamente, o escape. Então, eu te entendo porque... E é difícil isso, porque a gente acaba também, de alguma certa forma, a gente acaba não vivendo a nossa vida. Vivendo a vida, vivendo a vida do outro, né? Dos nossos irmãos, da nossa mãe e tudo mais. E também a gente acaba afastando muita coisa que a gente poderia viver. A gente afasta pessoas, afasta muita coisa por conta desse nosso jeito dominante, de dominar. Você falou da tua mãe, eu lembrei de uma coisa, que é exatamente um ponto comum meu e do Gustavo. Não sei como é que é, porque eu vou perguntar o seguinte. A questão multicultural, ou seja, uma boliviana, com um cara criado na Barra da Tijuca, acostumado lá com tudo de forma mais tranquila. Como é que foi isso? A tua sogra, Bolívia, minha Brasil. Mãe como é que foi essa questão, Gustavo? Fala aí. Não fica preocupado, não. Ela tá ouvindo. Ela vai ouvir. Ela vai ouvir. Falar por que minha mãe ficou aqui, né? Sua mãe assim, mora com vocês. Pois é. Eu vim pro Brasil, vim sem a mãe, né? Depois me separei, me divorciei. Eu tava aqui, depois conheci o Gustavo. Já estávamos noivos. Quando minha mãe precisou vir ao Brasil. Por quê? Ela é DPOC, ela tem um problema de pulmão grave.
estava perdendo muito peso, ela chegou a ter 44 quilos. Aí, quando eu fui para Bolívia, o médico falou assim, olha, ela tem que morar a nível do mar, porque ela vai morrer. Simples assim. Então, na época, minhas irmãs já estavam nos Estados Unidos e ela estava sem visto, ela tentou visto, negaram. Então, a única coisa que ela tinha, o único lugar que ela tinha para ir era aqui. Então, eu voltei da Bolívia, falei com ele, a gente estava noivo, estava já planejando se casar, e vim com a notícia. Nós vamos ter companhia! Ô, sorte! Uau, que sorte! Já vamos começar em 3. Sogra, outra cultura, outro país, pois tudo é, até diferente, porque, educação assim, diferente. Olha, devo confessar que no início eu até achei que ele fosse desistir de casar. Assim, eu falei com ele, não tenho opção, não é porque eu quero. Né? Eu saí de casa, tinha 17 anos. Eu estava já quase com 30 e eu tinha que retomar morar com minha mãe. Que para mim também foi um grande desafio. Imagina. E aí eu falei para ele, e aí ele ficou assim, não tem problema. Mas assim, você davam bem os primeiros 5 minutos, né, amor? Conta agora. Que não faz a paixão, né, cara? Só Jesus mesmo. Só Jesus, né? Mas eu tava recém-convertido nessa época, então... Foi ele. A graça mesmo, né, de Deus, a misericórdia dele, me tomou ali e me possibilitou, né, passar por tudo isso aí. E hoje já são 12 anos de casamento. Atualmente a minha sogra não está sempre com a gente, né? Porque ela conseguiu visto. Porque ela conseguiu visto, então ela vai para os Estados Unidos, fica um pouco na Bolívia e tal, e vem. Mas confesso que realmente não é algo simples. Desafiador. Né? É desafiador, Imagina. porque são outros costumes, né? E se você achou que ela é dominante, que você não conheceu. A mãe. Exatamente. Então ela, questão de colocar um copo no local, coloca em outro, né? E realmente isso, mas o principal ponto nisso aí é em relação às crianças, né? Que eu vejo que um pouco desvirtua do que a gente está ensinando. E esse é o maior desafio que a gente tem. Eu sei disso. Amigo. A gente sabe disso, porque a minha Sim. mãe mora no mesmo andar que a gente é o nosso maior desafio. Sim. É a interferência da minha mãe na educação da Manuela. Ter uma base de apoio, assim, eu só tenho gratidão pela minha Sim, sogra. claro. A gente tem uma baita Exatamente. base de apoio nesse sentido. Mas eu já Além ouvi da de convivência muito... com a avó, Sim, né, gente? Ainda tem isso. Para eles é muito bom. a gente Ai, consegue enxergar que a gente tem um papel duro, né, de subir uma ladeira, de educar, de buscar levar a coisa. E, na verdade, o papel do avô é dar bala, é dar chiclete, é dar não sei o quê. É o papel do avô. Desculpa até o palavrão. Eles querem que se... Não, entendeu? Educação. Eles não estão nem aí. Não são pais. O papel do avô Ele só quer é diversão. curtir. É diversão. Ele quer curtir, ele quer ver o neto sorrindo, quer ver a neta comendo chocolate Quer mesmo. agradar. O agradar, tempo todo. exatamente. Porque no ponto que olham para nós como educadores, que a gente precisa ter ali um pulso mais firme para determinada coisa, para eles não. Ali é um porto que não é seguro. Então vamos ficar lá com meu avô, com a minha avó, que lá pode fazer tudo, pode pular, pode... isso é muito desafiador no dia a dia. A gente encontra muita barreira nessa educação. E ainda tem um outro problema, né? Que minha mãe, ela praticamente nos abandonou também. Porque meu pai foi embora e quem tinha que trabalhar e levava o dinheiro para casa? Minha mãe. Sua mãe. Então, minha mãe era completamente ausente na infância. Então, aí vem a sensação de culpa. Preocupada Ela com o financeiro, né? Não, é preocupada pelo financeiro. Então, ela trabalhava, Pode faltar, viajava, Manter. 2 empregos, sabe? É professora, ganhava um salário pequeno, minha avó, enfim. É muita coisa para ela. Então, o que aconteceu? Ela não viveu a maternidade. Essa aqui é a questão. Ela não viveu a maternidade. Então, hoje, Ela vive com ela os quer netos. viver com os meus filhos. Porque ela tá do lado. Então, ela viu eles nascerem. Então, a gente sai pro trabalho, tava quem ficava ela. Ela não queria que a gente botasse na creche. Eu acho que foi ótimo também. Então, ela vive essa maternidade que ela não teve. E eu acho que, psicologicamente, eu acho que ela quer dar tudo pra eles que não conseguiu fazer com a gente. Então, tipo assim, quer limpar minha barra, minha barra, consciência. E, tipo assim, ela não sabia se a gente, o que a gente tinha feito, o que a gente tinha comido, qual era o dever de casa. Cada um se Eu virava. acho que muitos casais hoje vivem isso. Sim. E se você vai perguntar para esse monte de gente, o que eu faço? Eu acho que, assim, não sou expert nisso, mas precisa ter um equilíbrio. Procurar ali, tem um limite para eles e a gente também precisa dar esse limite. Sim. Porque, assim,
ainda mais falar um pouco da parte da medicina, em que você começa a criar um hábito alimentar muito cedo, aquele hábito alimentar, ele vai se perpetuando. Então, a gente sabe hoje que você vê uma criança um pouco mais gordinha, é porque ela também desenvolveu um hábito alimentar errado desde cedo, incentivado. Não, assim, não vou... A expert é você, Odalis, mas é uma opinião de quem é leigo. Se você tem um padrão de alimentação na tua casa, aquilo vai se repetir adiante. Vou dar um exemplo. Eu sou da época do cafezinho da tarde. Eu, quando conheci Graciele, não tinha... Na casa dela, não tinha. Ela chegava na minha casa, na minha mãe, a mesa do café já ficava montada com pão, com tudo, com manteiga. Ela olhava assim, na minha casa não tem isso. E é um hábito. O hábito alimentar da família do Daniel é muito carboidrato. Na minha casa é o contrário, tem mais proteína do que carboidrato. Na casa dele é de manhã, café com leite, pão, na hora do almoço, arroz, feijão, farofa, macarrão e pouca carne. E à tarde, leite com café, manteiga e pão. E na minha casa é o contrário. Na minha casa não é assim. Eu conheci, ficou... Então, tinha essa questão, né? E a mudança, e a gente percebeu, e graças a Deus, o hábito alimentar lá de casa, muito mais proteína, muito mais frutas, mudou nesse do que sentido. Esse carboidrato vazio. Eu acho que a gente fez uma compilação daquilo que a gente precisava em relação à nossa filha. Só que tem uma questão. A nossa sogra deseduca. Deseduca. Olha, em relação à comida, eu acho que minha mãe não é tão... péssima, assim. Minha mãe até que segue as regras, eu explico o porquê de cada nutriente e minha mãe segue. O problema da minha mãe não é comida. Agora, comida é problema da família do Gustavo, né? Que a família dele tem uma obesidade, assim, importante, né? A tia é obesa, a mãe era obesa. Então, eles comem mal pra caramba. Só carboidrato, glúten. Então, assim, meus filhos nunca tinham comido doce até a tia do Gustavo dar. Entendeu? E elas recusaram no início o pudim que ela deu. Recusaram, cuspiram. Mas ela insistiu tanto. Hoje eles são viciados em pudim. Entendeu? Então, assim, quem fez isso foi... Esse problema alimentar é mais a família do Gustavo. Agora, o nosso problema com minha mãe é educação mesmo, sabe? A base, assim, de obediência, de respeito aos pais, regras. A gente coloca regras, aí meus filhos choram, minha mãe muda na hora. O que a gente acha que não tem que mudar. Regra é regra para ser respeitada e cumprida. Então, esse problema de educação. Então, assim, a gente... Como a gente estava falando de autodidata, né? Eu acredito que a melhor maneira de se viver é aprendendo, buscando nos livros. Então, a gente fez curso Educando Filhos à Maneira de Deus 2 vezes para aprender a educar os meus filhos, que a minha filha era muito dura, muito rebelde, muito complicada, que ela tinha uma questão de doença junto. Então, até que ponto é doença, até que ponto posso passar a mão e aceitar, né? Então, a gente fez o curso. Vocês fizeram presencial esse curso? Sim. Da onde esse curso? É do Rio? É da Universidade da Família. Então, várias igrejas que tem esse curso, né? Que são ministrados, né? Na nossa igreja Batista, eles têm lá também esses cursos, então... Interessante. Aqui demais. na Barra deve ter também, Maravilhoso. com certeza. A gente fez o curso de noivos, que foi fundamental. Depois a gente tem o curso de Casados para Sempre. Tem o curso de Veredas Antigas, Abençoando Gerações. Tem o curso Educando Filhos à Maneira de Deus. Tem o curso de Mulher Única. Tem vários cursos que vão te ensinando, à luz da palavra de Deus, qual seria o melhor caminho para você viver melhor. Então, isso tem nos ajudado muito. Só que a minha mãe interfere nesse ponto. Ela não deixa a gente educar como a gente aprendeu. Então, dentro do que a gente aprendeu, existe 4 bases, né? Muito amor, né? Orientação, a gente explica. A gente tem que dar amor, né? Tem que dar exemplo e tem que disciplinar. Então, na hora da disciplina, que a gente quer disciplinar, porque, né, na Bíblia diz que segurar a vara da disciplina vai dar ira. Então, a gente quer disciplinar. E aí, a minha mãe se mete no meio, assim, não, deixa meu filho, deixa minha filhinha, entendeu? Aí, literalmente, assim, você vai estar de castigo. Não, ela não vai ficar de castigo. Ah, não, vem aqui. E vocês? Aí, é complicado. E vocês? O que vocês fazem nessa hora que a sua mãe interfere?
É bem complicado, né? Eu acho que o exercício dessa autoridade em relação a um avô é complexo. É muito complexo. É algo que você está Ô, chocando Dali, gerações, né? Você falando isso, eu lembrei de uma coisa aqui que está acontecendo, que acontece lá em casa também, porque a minha família é da Igreja Católica, e por uma situação no início desse ano, Deus é perfeito, né? Uma amiga minha me falou de um curso da Lagoinha, que é uma igreja evangélica, o Carisma. Já ouviram falar? Seminário Teológico Carisma? Da Lagoinha, e eu vinha conhecer, e tô fazendo, tô estudando. E o Daniel, eu acredito em Deus, né? Deus, em primeiro lugar e tudo. E eu tô frequentando a igreja da Lagoinha por conta desse seminário, e que tô descobrindo algo que eu não vivenciei, não sabia que existia. E eu tô levando isso porque, assim, o que vocês estão vivendo, né, com a sua mãe, lá em casa também, mora no mesmo andar. O que eu tenho feito? Eu tenho trazido a minha mãe para a igreja. Levado a minha mãe para a igreja. Só não deixa ela saber. Eu tenho levado minha mãe para a igreja, sabe? Ontem eu comprei para ela um ingresso da Ivy Leonardo, que foi na Lagoinha. Eu, quando fui no culto Pink, que é só para as mulheres, ela não quis ir, tá tudo bem. Eu peguei o link e dei para minha mãe no dia seguinte. Mãe, eu vivi o extraordinário, foi incrível. Eu promovi tanto esse culto. Filha, eu quero, eu vou cozinhar e eu vou assistir. Ela não gostou muito, tá tudo bem, porque é muito diferente, né? Tá tudo bem, não gostou naquele momento. Doses homeopáticas, sabe, é o que eu tenho feito. Tenho trazido a minha mãe. Aí você falou de um curso. Gra, eu estou aprendendo no curso. Eu e Gustavo, eu sou muito autodidata. Essa mulher é muito autodidata. Eu estou aprendendo muito com ela. E é isso. Não sei se você já experimentou em estar levando a sua mãe, né? Sim, porque hoje a gente convive bem. Entendeu? Assim, toda adaptação, todo é um processo. Então, do que ela chegou, eles viviam brigando. Eu saía para trabalhar antes de ter os filhos. Eles dois brigavam o dia inteiro em casa, que ele trabalhava alguns dias de casa. E minha mãe o dia inteiro em casa, não fala português, não tem amigos, então ficava em casa. Aí ele trabalhando de casa, então eles viviam se bicando o dia inteiro. Eu chegava de noite, os dois brigando. Teve um dia que eu cheguei em casa, falei assim, olha só. Eu tinha que sentar com minha mãe meia hora, ela contando tudo que o Gustavo fez para ela. Aí, quando eu saía de lá, tinha que entrar pro meu quarto pro Gustavo me contar tudo que minha mãe fez com ele. Então, era todo dia assim. Aí, um dia eu cheguei e falei assim, olha só, sentei com os dois, olha só, façam o que quiserem. Eu não quero saber. Porque eu tenho que ficar ouvindo os dois, entendeu? E engolindo. Né? Eu vou fazer o quê? Vou falar que ela tá errada? Vou falar que ele tá errado? Eu tentava dar uma paciência. Aí, eu cheguei e falei assim, olha só, vamos fazer o seguinte. Agora, era mediadora ali, né? Se virem, eu não quero mais saber se vocês vão brigar, não vão... O problema é de vocês. Por favor, me poupem, que daqui a pouco quem vai embora sou eu. E aí, depois eles me pararam. Né, foi gente? uma loucura. Quanto tempo? Quanto tempo vivendo isso? Olha, isso foi até que eu engravidei. Porque aí, quando veio a minha gravidez, desfocou. Te livrou. Desfocou. Eles pararam de se bicar. E a gente... 6 meses, uns 6 meses, eles só picando todo dia, uma loucura. Depois que eu engravidei, como tive alguns problemas na gravidez, eu quase perdi minha filha nos primeiros 3 meses, foi muito difícil. Então, aquilo desfocou deles. E aí focou no nosso problema. É muito interessante. Como ser humano, quando enfrenta um problema, se une para enfrentar o problema. Então, a gente estava com um problema, todo mundo virou amiguinho, entendeu? Minha mãe, ele, eu, enfrentando o problema. Hoje, a gente dá bem, né? Hoje, minha mãe, a gente consegue administrar, ela entendeu que disciplinar é importante. Ela entendeu na marra. E tem os netos também, né? Então, a convivência fica melhor. Eles estão mais velhos, né? O Daniel tem 8, a Diana tem 10, então... Sim, mas já está um pouco mais maduro. A questão da vara foi muito interessante, porque a gente aprendeu que tem que educar com vara. Sim. Então, assim, a gente tem que ter uma figura para gerar um temorzinho, sabe? E a gente tinha uma varinha em casa. Então, que teoricamente, se eles desobedecessem, ia ganhar uma varada, né? Até os 2 anos tem que ser varado, depois dos 2, cantinho de disciplina, e você vai mudando os castigos conforme a idade, né? Mas numa criança muito pequena, lamentavelmente, tem que ser imediato e tem que doer, senão não funciona, né? Então, assim, parece um pouco duro, mas é com amor, assim, perder os estribos, com toda a calma, com explicação após a disciplina. Então, tem toda uma metodologia de como você aplicar a vara com sabedoria, só que minha mãe não deixava. Então, depois de um tempo, ela entendeu. Ela falava assim, uma vez, ela fala assim, vai tomar banho. Não vou.
Vai, falou outro policial, vai tomar banho. Não vou. Aí eu peguei a vara, botei na cintura assim, figura, né? Estou aqui. Cheguei perto e falei, e agora, quem que vai tomar banho? Aí eles olharam pra mim com a varinha assim do lado. Até 2 anos a vara. Até 2 anos a vara. Segundo a educação infantil, tem uns 2 anos é anos. vara. Porque eles não entendem. Sou entendidor e tem que ser imediato. Tipo assim, vou te castigar em casa. Não funciona. Funciona. Então, assim, aí quando ela olhou assim, falei, gente, eu não gosto desses métodos, mas funciona. E assim, depois de um tempo, ela conviveu com os meus sobrinhos, que meu irmão também tem filhos pequenos. E aí ela entendeu o que a gente estava fazendo. Hoje ela realmente até fala com meu irmão para fazer o que a gente faz. Porque ela entendeu. Então, assim, mas no início foi muito difícil. E até hoje a gente tem alguns conflitos. Mas hoje não tem mais aquela coisa enorme, né? Hoje eu acho que ela já aprendeu, Tudo ela mais vai para a leve, igreja né? com a gente, mais leve. Eu pego o livro, faço ela ler. Para ele entender que eu não estou disciplinando porque eu estou com raiva dos meus filhos. Como meu pai fazia. Meu pai batia na gente, não era porque eu tinha feito uma coisa errada. É porque ele estava de mau humor, bêbado, irritado, e ele vinha e nos agredia. Isso não é agressão. A disciplina é com amor, né? Com instrução. Entendeu? Sim, perdeu esse estribo. Então, assim, eu falava assim, nossa, você parece uma atriz. Como você consegue? Você não tem uma cara de raiva. Eu chegava assim, meu amor, você não obedeceu. Vira. Pá. Tá bom? Da próxima vez você me obedece. Assim, na boa. Não. Verdade. Parece assim, gente, que assim, não, é isso. Né? Você fez, mereceu. Ganhou, acabou. Aí vem, me abraça, eu te amo muito, meu amor, não faz mais não, acabou. É uma linha tênue, né? Da gente ter esse entendimento de como você vai lidar. Eu uso até hoje, né? Eu sempre falo, eu baixo, falo no olho, falo sério, impostação de voz, certinho, não é para fazer isso. Mas já está com 7 anos e aí já começa a contestar. E é normal, mas... inclusive, num cruzeiro que a gente estava, né? Uma pessoa veio elogiar Foi. exatamente o método que a gente adotou, que a gente foi falar com ela, mas não tinha uma repressão nesse sentido. A gente deixa ela livre para escolher, só que a gente conseguiu impor, de certa forma, um limite que ela tem do lidar com as pessoas, do lidar com as coisas. Isso vem melhorando através do esporte. A Manuela gosta do judozinho dela, gosta da ginástica. Então, eu acho que o relacionamento também com outras crianças vai meio que colocando num trilho, né, de comportamento uma com a outra. Eu assim, não sou especialista, mas eu entendo que há uma melhora quando também tem convívio com No outras nosso caso crianças. não foi tanto assim, né, meu amor? O convívio com outras crianças sempre estragou. Sempre. Não, assim, com a Manuela, o que a gente lá em casa funciona muito, agora também, né? Depois de entendimento. Mãe, eu quero isso. Isso aqui te causa isso aqui. Você realmente quer isso? Ou você quer isso? Vou dar um exemplo claro. Semana passada, eu fui levar ela para a escola e eu preferi andando para não pegar trânsito. E ela falou assim, eu queria ter vindo de carro. Eu falei assim, de carro, você chegar atrasada. Ela odeia chegar atrasada. De carro, você chegar atrasada porque tem muito trânsito. De carro, você ia chegar atrasada, tem muito trânsito. E a pé, você não chega atrasada, ainda faz bem para sua saúde. O que você prefere? Trânsito, chegar atrasada, ou ir a pé, chegar cedo e vai fazer bem para sua saúde? Você está caminhando. Fala rápido, rápido, Manuela. Eu quero... Então pronto, acabou, não quero ouvir mais. Porque ela fica falando o tempo todo. Acabou, eu não quero ouvir mais. Você não escolheu? Não quer. Então eu falo muito isso para ela, em cima do muro. Então eu abaixo e falo assim, não quero você em cima do muro. É isso. Decide logo, agora. Aí ela fala, para de ficar reclamando. Decide, porque se deixar, não sei se os seus são assim, Fica contestando. reclamando. Contestando assim, reclamando. Não sei o que. Para, decide, rápido. Então aí tá funcionando. Deixa eu mudar um pouquinho o rumo. Eu queria que o Gustavo contasse. Conta essa questão que você falou de convívio com outras crianças. Pode ser bom ou não, né? Porque então. aí... Fala. Conta essa experiência, De amor. vez em quando, né? De vez em quando, não, várias vezes iam amigos lá pra casa e tal. E me lembro de pelo menos 2 ou 3 amiguinhas da creche, né? Da escola e tal, com uns 4, 5 anos. Que a mãe ia também, ficava lá com a gente. Aí a menina falava assim pra filha, nós já vamos, tá? Aí a menina, não quero ir não.
Só mais um pouquinho, então, fica mais um pouquinho. Aí, tá bom. Aí daqui a meia hora, filha, mais 5 minutos a gente ir embora. Aí a menina, não quero ir, não quero ir. Começava a gritar lá. A mãe, tá bom, meu amor, vamos ficando mais. Quando a gente ia ver, eram 3, 4 horas a mais. Meu Deus. Que a menina dominava a mãe Dominando. a não ir embora. Sair de lá às 11 horas da noite. Tipo assim, tinha aula no dia seguinte, enfim. Né? Quebra Isso a não foi uma rotina, vez, né? não. Foram umas 3, 4, 5 mães e a gente... E no dia seguinte, amor? Pois é, aí no dia seguinte a gente até conversava, né? E falava, cara, o que é isso, né? Tipo, Não, você não Surreal, lembra A daquela referência vez? que você tem, né? Não, Acaba... no dia seguinte, a Diana, eu tinha ido pro trabalho, Ah, quem foi. levava era o Gustavo que levava pra escola e eu buscava. Aham. Né? repetiu Então, o eu saía comportamento, é verdade. No Lembrei. dia seguinte, ele me liga, meio-dia, que eles iam pra creche umas 9 horas. Eu não fui pra creche. Falei, como assim você não foi? Não fui. A Diana tá de pijama, sentada na mesa, gritando que quem manda sou eu. Eu já tinha 3 anos, né? No, 4. Ele gritando quem manda sou eu não vou. Não tomou café. Ele estava desesperado. Porque dia antes, a amiguinha tinha ido lá em casa e quem Exemplo, dominava gente. Exemplo. era a amiguinha. A amiguinha quem falou dominava, pra ela, quem dominava a mãe era ela. Sim. Meu Deus. E ela, Ela falou que repetiu ela que- tudo. que mandava na casa dela. E realmente, a menina mandava na casa dela. No dia seguinte, eu cheguei do trabalho, 1h da tarde, tá todo mundo em casa, a menina de pijama, sem tomar café, gritando, quem manda sou eu. Aí a gente teve um confronto. Você vê que minha filha era muito Já desafiadora. tinha castigado, Ele já tinha tentado tudo que castigo. Já- vários castigos, já tinha. Aí eu cheguei lá, peguei ela, botei no cantinho da disciplina, que ela estava com 4 anos. Ela ficou 40 minutos. 4 minutos sentada lá. E aí, meu amor, você vai obedecer? Não. 40. Desafiador. isso. Desafiador, 4 minutos, hein? Pra idade dela. 40 minutos. Aí falei, então tá, meu amor. Peguei a vara, cheguei aqui, olha só. Você tá desobedecendo muito. Quem manda aqui, Deus, papai, mamãe e vocês. Você vai obedecer? Não. Peguei a vara, pá. Sentou, sem chorar. Vai obedecer? Não. Aí deixei mais 4 minutos. Eu sim perdi a paciência. Eu olhava, respirava, voltava. Peguei de novo a vara, dei 2 varadas. Vai obedecer? Ela coçou a perna assim. Não. Sentei lá de novo. Espera aqui, medita, meu amor, você tá errada. Peguei de novo a vara. Olha aí, quantos minutos. Estamos lá no conflito, sem comer, sem beber, assim, gritando. Quem manda aqui sou eu. Peguei ela de novo. Pá! Aí ela veio, começou a chorar. Tá bom, mamãe, vou obedecer. Aí eu falei, meu amor, você tem que obedecer. A nossa casa é assim, não vai... Eu já tinha percebido, lógico, que era a amiguinha do dia anterior que deu esse exemplo. E ela queria mandar. Eu falei assim, meu amor, Deus, papai, mamãe e vocês. Entendeu? Tá bom, tá bom. Me abraçou, chorou. Eu falei, te amo demais, meu amor. Eu sei o que é bom pra você, o que você precisa. Você ainda não sabe. Você tem que obedecer. Tá bom. Agora vamos falar pro papai. Peguei ela no colo. Não fala pro papai, não. Ainda mandou essa. Não Eu fala pro confesso papai, que não. nesse dia eu já tinha perdido o controle, assim. Pois é. Aí Eu me estressei, né? ele se Fiquei estressou. estressado. Então, esses momentos de criança pequena, É. o que ele faz a criança sentir que ganhou a guerra é fazer você perder o controle. Se Exatamente. você se Sim. descontrola, Uhum. ele já sabe que ganhou a batalha. Então, eu que tinha acabado de chegar da rua, eu cheguei toda calma. Então, quando eu peguei ela, levei pro Gustavo e falei, amor, agora a Diana vai obedecer. Aí ela olhou assim pro papai, assim, com um sorrisinho assim, aí foi pro colinho, deu um beijinho e acabou. Mas, assim, toda vez que vinha uma criança diferente em casa, e a gente, no dia seguinte, a gente tinha um confronto final, filme. Mas, assim, é legal vocês falarem isso, porque vocês estão alinhados à educação da família, da família de vocês. Alinhados. Sim. E isso a gente fala muito em casa, né, Daniel? Total. Não faz sentido eu puxar de um lado e você puxar do outro. E outra coisa também que pode parecer muito rude para quem está ouvindo, nossa, não sei o quê, mas se a gente, nós, pais, não educamos nossos filhos, que esse é o nosso papel, é esse o nosso papel, eles serão educados pela vida, pelos amiguinhos, pelos Você deixa- pais de amiguinhos que têm um comportamento completamente diferente do que o seu. Você deixa de Porque você- formar personalidade. Você foge dos seus princípios. Isso é muito forte.
E a igreja, lá em casa, não é opção. Não é opção. E eu falo muito isso. Primeiro lugar é Deus. Ame a Deus, ame as pessoas, os princípios de Deus. Isso não é opção, isso a gente, todos os dias. Quando eu vejo, a gente senta a Manuela já está lá rezando antes de comer, sabe? A gente está saindo, está indo para a escola, já tá a gente está lá, automático nesse tá no sentido. automático, assim, ela sabe o que é. A questão até de espiritualidade, eu sou católico, continuo com as minhas crenças, porém, eu sou muito desapegado à questão da religião em si. Não é a religião... porque não é um rótulo. Eu fui criado na Igreja Católica, tenho profunda gratidão pelos meus pais, pela minha avó, mas eu procuro não me fechar nisso. Assim, eu amo pegar meu violão, toco os meus louvores, eu amo escutar música gospel, tenho escutado bem mais hoje em dia, e entendo que Deus está presente em vários ambientes. Ele não é uníssono numa igreja ou noutra. Cara, ele está aí, acessa. Eu acho que a gente chega a ser egoísmo, a gente pensa assim, não, porque você é de tal lugar, eu não posso ir em tal lugar. Porque eu fui criado um pouco dessa forma. Sim. Eu fui criado dessa forma. Eu não, a minha falecida avó falava assim, se você pisar ali, você vai para o inferno. Imagina uma criança de 10, 9 anos escutar isso. Se você pisar ali, você vai para o inferno. Eu fui criado desse jeito. Então, isso meio que castigou essa formação. Porém, depois de adulto, você começa a ter entendimento que a palavra ali é uma só, é universal. Ela está ali para alcance de todo mundo. É o maior manual de vida que a gente tem à disposição. Sim. A partir dali, eu até escutei essa semana que ali estão todas as histórias que a gente precisa se conectar para entender um pouco do que a gente está vivendo aqui. É o nosso manual. É isso. O nosso manual. Funcionamento. Eu quero mudar um pouco o rumo da nossa prosa para falar um pouco do Gustavo e da maneira como a gente se conheceu. A gente se conheceu empreendendo. Eu sou empresário, o Gustavo também, Graciela é empresária, o Odalis também. A gente se conheceu num ambiente totalmente empresarial. E aí... Somos parceiros do mesmo negócio, isso. Trabalhamos O Gustavo falou, pô, cara, eu fui criado de classe média alta, fui criado num bom condomínio, com acesso, com tudo que eu tinha de bom. Pô, fui forjado ali pelos meus pais a crer que concurso público, a estabilidade, aquilo é o que eles sempre queriam para mim. E assim, eu vou te confessar, até os meus 40 anos eu pensava assim também. Aí eu fui mordido pelo bichinho do empreendedorismo depois dos 40 anos, cara. E aí eu falei assim, cara, olha só. E é tão engraçado que a gente quer fugir desse padrão, né? Assim, eu tenho 48 anos. Eu lembro que eu vou para o centro do Rio desde que eu tenho 14 anos. Escola de música, Vila Lobos, depois quartel. E aí eu pensando assim, cara, será que a vida é isso aqui? Você ter que acordar cedo, ir para o ônibus e tal, e comprei 8 horas e tal. Aí vem um cara chamado Robert Kiyosaki e joga um monte de pedrada na minha cabeça. E eu acho que jogou na cabeça de vocês também. Nesse sentido. Queria que você falasse um pouco desse choque. Quando é que você teve esse choque de tirar um pouco daquela corrida dos ratos, né, que a gente sempre tem. E, na verdade, não que a gente tenha saído dela. A gente sabe que a gente precisa completar a nossa vida com muitas coisas. Precisa ter dinheiro, precisa ter uma casa, precisa pagar a conta, mas a gente precisa ser feliz. E como é que isso aí despertou na tua cabeça? Então, foi uns 5 anos atrás, né, que eu tive acesso ao material do Robert Kiyosaki, a outros livros, né, né, que mudam a nossa mentalidade. Eu estava como servidor público, continuo como servidor, mas a gente, como servidor público, você acaba ficando ali pensando só dentro daquela caixinha, né? Ambiência. Ambiência, você não vê muita... E na época, a gente não estava numa situação hoje como a gente está hoje, por exemplo. A gente estava mais apertado, ela tinha passado por um processo aí de gravidez, enfim, que talvez ela fale depois. Mas, enfim, foram algumas gestações, né, que afastaram ela de trabalho, de plantões, e ficou no INSS, e a gente ali comprando apartamento, a gente estava meio apertado. Uhum. Foi quando eu conheci um pouco disso, né, do modelo de distribuição interativa, tudo isso. Eu achei aquilo
que aquilo ali poderia ser uma chave, né, para a gente ter uma melhor qualidade de vida também. Construir uma renda residual, E né? construir uma renda residual, Porque uma é renda exatamente isso, que... trabalhar e ter dinheiro, trabalhar e ter dinheiro, tem hora que você fala assim, opa, quando acontecem os desertos na nossa vida que a gente entende, a vida não é só isso, né? Eu descobri que realmente, né, as pessoas que tinham dinheiro no mundo, elas tinham renda residual, né? Então, eu comecei a entender melhor, né, como é que funciona isso. E trabalhando, né, junto com o Daniel, com vocês, nesse projeto aí. E como é que foi conversar com a Odalis? Você pegou a informação primeiro. Uma médica, uma doutora, né? Como é que Ela foi não conversar? quis saber, não, né, no início. Lógico, Ela- pensa. Aí Pensa. me chega com ideia, vamos estudar, vamos empreender. Você tá louco? Olha, eu tô aqui com 2 crianças, cheias de problema de saúde, eu aqui tentando sobreviver. E detalhe, olha como que o risco, né? O ser humano, ele se acostuma com qualquer coisa. Perfeito. Então, a gente estava super apertado de dinheiro, mas eu estava acomodada. Então, eu estava focada na maternidade, focada naquilo. Eu nasci, cresci com muita dificuldade, né? Momentos de dificuldade até de alimento mesmo, coisa básica. Então, eu estava me sentindo a rica, né? A adaptada, acostumada. Então, assim, a gente morava em um apartamento pequeno, perto da praia, 2 filhos. Eu tinha os meus trabalhos, nunca faltava emprego para médico, então eu podia escolher. Eu tinha um trabalhozinho lá, ganhando um saláriozinho. Acabou, eu não queria mais nada. Não tinha consultório Na ainda. verdade, Eu não tinha consultório. não tinha Eu consultório. trabalhava no consultório das pessoas, eu ganhava o meu, eu não queria problema. Eu falei assim, não quero administrar consultório, dá muito trabalho, quero não. É. Eu quero. Eu queria o básico. E eu tava acostumadíssima e ninguém ia me tirar de lá. Então, na verdade, o que a gente percebe é muito isso. A gente se compara com a pessoa que foi lá atrás. E se comparando com a pessoa que foi lá atrás, eu tô bem. Tô bem. Eu tô melhor hoje do que a Graciele de 10 anos atrás. Agora, o que falta para virar a chave? O que faltou, no caso, né? O que faltou, não. No caso, assim, eu vou até Aham. falar, o que falta na maioria das pessoas? O hábito de fazer o quadro dos sonhos. Quando você não sabe o que... Você não tem sonhos, não tem motivos claros, definidos, você se compara lá atrás, ao passado. E você não está projetando, você não projeta a sua vida, não projeta o que você está fazendo hoje, para você colher daqui a alguns anos, daqui a 5 anos, para você realizar o sonho que você colocou no papel. Então, a grande maioria das exatamente. pessoas... A Quando você- grande questão é que as pessoas não sonham. Não Se você me sonham. perguntasse o que você sonhava, eu falava assim, eu já tenho tudo que Eu já tenho sonhei. tudo. Porque olha Eu quem já era, tenho meu quem marido, era Odalis. Eu já tenho 2 filhos, que pra mim foi um Exatamente. sucesso. Porque para quem que não tava... Tem nem um marido, minha Meu mãe, marido, ó, a né? referência de casamento que eu tinha. Sim. Eu tenho um casamento, eu tenho filho, que também assim teve uma historinha ali. O Gustavo, no início, recebeu o diagnóstico de infertilidade. Depois eu tive alguns abortos espontâneos. Então, assim, pra mim, Realizei ter os meu 2 sonho. filhos, já estava realizada. Já tinha os 2 filhos, já tinha um marido, já tinha um saláriozinho, morava num apartamentinho, tava tudo certo. Quando é que se diz que tem ponto final? Aí é que Pois a é. gente tem Aí- essa é mania isso. de colocar A ponto gente final. se Manda coloca numa sonhar. caixa Porque- e acha que a vida é essa caixinha. Assim, eu vejo assim, a cabeça, depois que aquela gotinha cai, a expansão é enorme, você não consegue Você voltar. abre a cabeça, consegue. que Você não expande, consegue, nunca mais Não volta. consegue. E eu penso assim, a questão de ponto final. Quando é que... Outro dia me perguntaram, acho que eu peguei um Uber, que também, aliás, ele disse assim, olha, eu sou capitão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, eu estou aqui fazendo o meu extra. E ele já quase aposentado, sabe? Assim, eu notava que ele devia ter uns 55, 56, 57 anos. E ali, não, estou aqui, estou trabalhando e tal, sou capitão, eu morava na Maré. Quando eu passei, na época, para a academia, eu tive que sair da favela porque ficava preocupado com a minha segurança e tal. E aí ele perguntou para mim, não, eu tenho estabilidade. Aí essa palavra, estabilidade, que sempre bateu muito na minha cabeça. E aí você falar para uma pessoa de 57 anos que estabilidade não existe, é estranho. Porque eu vou dizer assim, de acordo com a ambiência que você vive, você tem estabilidade sim. É porque você acaba determinando o ponto final que você quer. Quando você não determina um ponto final, você ganha longevidade criativa daquilo que você Perfeito. pode fazer, daquilo que você está disposto a fazer. Então, quando a gente se coloca em movimento e você tem desafio todo dia, você fala assim, cara, eu vou ter longevidade criativa, porque
eu não coloco ponto final. Eu não vou determinar o ponto final. Eu acho que a questão do empreendedorismo, ela está relacionada a você não colocar ponto final. E falando para mim, e você, quando é que você vai se aposentar? Porque eu falei que eu era advogado e tal, eu falei, cara, quando eu escolhi a minha profissão, eu já não olhava para o governo. Eu não projetava no governo, independente de quem... Seu sucesso profissional. Não projetava. Eu falava assim, eu acho que eu só determino o meu ponto final o dia que eu fechar os olhos. Que aí Deus fala assim, cara, chega para você, vem para cá ficar do meu lado. Esse vai ser o ponto final para mim, porque até o momento... até o meu último suspiro, a minha cabeça vai estar pensando em fazer algo para impactar vidas, fazer algo para gerar negócios, para gerar empregos para quem assim deseja ser empregado. Servir as pessoas Exatamente. com tudo que Deus tem dado pra gente, né? Sabedoria, network, e servir as pessoas que não têm isso ainda. Eu pensei nessa segunda opção na época, mais pensando em mim, quando a gente, né? Porque tava, como eu falei, a gente estava numa situação meio apertada e eu via ali uma chance da gente, né, melhorar. Mas depois, o que fez, né, ela realmente a gente fazer junto isso, foi quando, né, a gente tomou a decisão de levar também, né, essa mesma oportunidade, essa ferramenta, para o irmão dela. Porque o irmão dela na Bolívia, né, ele começou a trabalhar com distribuição interativa junto com a gente. Né, junto com uma multinacional, a gente distribuía uns produtos lá. E isso fez virar a chave dela, porque ela não é uma pessoa, né, de só querer para ela, assim. Ela quer ajudar os outros, impactar a vida das pessoas. E a Audalis é muito isso. Muito, ela é muito influente. Não, na verdade, eu acho que essa questão. Por que as pessoas... Por que eu vivia naquele, né, lugar de conforto, naquela zona de bolha, conforto, né? Na minha bolinha toda feliz, né? Eu fazia trabalho de caridade, as coisas eu fazia, trabalhava na igreja, eu fazia as coisas também. Mas eu tava feliz, acomodada. Por quê? Né? É que a maioria de nós, ele se acostuma mesmo com o morno, né? O morno vai, que nem o sapo, né? Vai se aquecendo devagar, você se acostuma e se adapta. O ser humano tem uma capacidade de adaptação absurda. Então, a gente precisa de um despertar. Todo ser humano precisa. Então, eu estava naquela minha bolinha lá e eu precisava de um despertar. Né? O que me levou para ficar junto com ele hoje, me fez a pessoa que eu sou hoje, até na minha própria profissão. Hoje já tenho meu consultório, tenho que administrar, estou aprendendo tudo isso. Mas o que me fez querer foi ajudar meu irmão. Então, meu irmão sempre foi a pessoa que me ajudou quando eu estava na faculdade aqui. Meu irmão estava bem economicamente, ele tinha os empregos dele, trabalho. Ele, na verdade, nem tinha emprego. Ele trabalhava, ele era empreendedor lá na Bolívia, ele tinha seus negócios e tal. Então, quando eu estava grávida do meu segundo filho, meu irmão sofreu um acidente grave, quase morreu. Ele teve uma fratura de face, ele foi desfigurado, ele ficou na UTI e tal. Aí eu fui para Bolívia, estava grávida, a esposa dele também estava grávida do primeiro filho. Então, meu irmão, naquele momento de doença, perdeu tudo. Por quê? Ele teve que parar de trabalhar. Aí os negócios foram quebrando, falindo por falta de administração, porque ele não estava presente. Ele quebrou todos os negócios e ele tinha acabado de comprar um hotel, ficou com uma dívida de $300 mil. Então, ele ficou na pior. E aí, a gente estava naquela situação meio mais ou menos também, então eu consegui ajudar com tudo que eu podia na época de dinheiro, mas ele estava muito mal. Então, quando a possibilidade aquilo que o Gustavo tinha começado poderia ajudar o meu irmão, e eles não conseguiam se comunicar, então eu fui lá, não foi para procurar para mim, eu fui para ajudar meu irmão. Falei, o quê? Então tá, você precisa de ajuda? Vocês não estão se entendendo? Vocês querem trabalhar juntos? Então eu vou aprender isso aí. Me dá aí, o que você tem que ler? Aí entrou o Robert Kiyosaki, aí entraram os outros livros, aí entender o que é ser empreendedor. Aí... Ferramentas. Estudar, aí estudar, aprender de forma verdade, profissional. É aquele negócio que a gente estava falando. Exatamente. Porque pra mim... O conhecimento liberta. Conhecimento é tudo. Exatamente. E eu acho que se a gente tem que ensinar alguma coisa para nossos filhos, se você tem em casa que ensinar alguma coisa, ensine a ser autodidata. Não pode depender de ninguém. Então, pronto, um desafio novo. Você vai aprender, agora você tem que ser... Eu já estava na época estudando medicina integrativa, ortomolecular, para ajudar a questões da saúde dos meus filhos. Então, eu já estava em outra coisa. Eu falei, putz, eu vou ter que quebrar tudo que eu estou fazendo para fazer mais isso. Mas pela motivação de ajudar o meu irmão, eu vesti a camisa e comecei a estudar. Mas assim, eu agradeço a Deus por isso.
Porque isso expandiu minha cabeça. E uma vez expandida, nada faz regredir. E eu acredito que todo mundo tinha que ter um momento de expansão. Não sei qual o motivo de cada pessoa. Pode ser motivo como do meu marido. Ele queria sair daquilo. Até porque eu acho que ele tinha mais sonhos, mais desejos econômicos e tal. E ele queria... Eu não queria pra mim. Eu queria ajudar a pessoa. Ajudar meu irmão. Mas ele expandiu minha mente. E hoje isso tem me motivado a ler milhões de outros livros em relação a empreendedorismo, programação neurolinguística, importância do pensar. Aí entrei para física quântica e comecei com medicina quântica. E aí, assim, você vê que o caminho, nada acontece por acaso. Nada. Sucesso não ocorre por acaso, Não, né? e Já deixa dizia Laí rastro. Ribeiro. E sabe o que eu acho legal? É isso, e deixa rastro. Esse Deixa rastro. exemplo que estamos dando dentro da nossa casa para os nossos filhos faz com que eles também tenham oportunidades de escolha. Porque no século XX, nós vivemos uma pressão muito grande de que você tem que estudar, ter sua faculdade, passar num concurso público para ser bem-sucedido. Pra ter a dita estabilidade, né? Dita Sim. estabilidade, ser bem-sucedido. E hoje não, gente. Não significa. A gente tem que A gente entender que o mundo precisa. mudou, né? O mundo mudou. Precisamos sim aprender, estudar. O conhecimento te liberta. Liberta. O conhecimento liberta. É por isso Muito. que a gente tem a Bíblia como nosso manual dentro de Essa casa. semana, eu até coloquei no grupo lá da gente, né? Do Nó do Resenha, né? Eu recebi uma imagem de sinapses neurais, cara. Um negócio doido. Muito Toda vez lindo, que né? você aprende, são... Novas sinapses. Cara, Novos mas é um caminhos. negócio muito legal. Muito lindo, é. Você está estudando muito isso em casa também. Muito. Odales, muito. Muito. Você está estudando Cara, muito isso em casa. Aí coloquei no grupo lá, galera, porra, que massa! Eu falei, É cara, massa. muito legal. Nosso Muito corpo é legal. fantástico. Fantástico. É perfeito. fantástico. Eu cheguei a comentar Quanto com mais você. estudo, mais fico alucinada para continuar estudando. Eu cheguei a Então, só comentar. vivo sempre fazendo novos cursos. Eu falei com você que eu tô escutando um audiolivro sobre psicocibernética. É. Meu Deus, até É meu louco, amigo né? Tiago falou, Daniel, tem uma questão aqui, escuta só. Ele mandou para mim, eu comecei a escutar aquilo, aí eu falei, cara, que negócio doido. Um cirurgião plástico que fala sobre a relevância da máquina em si, da cibernética, com o comportamento da máquina humana, né? Faz um paradigma entre as máquinas. Diferente dos animais, a nossa máquina, ela é a única que consegue projetar de forma visual um futuro, a imaginação. A gente é dotado de imaginação que ninguém, na verdade, nenhum outro ser vivo tem, a não ser o Consegue homem. cocriar, a gente né? consegue cocriar, Cocriar. colocar no futuro aquilo que a gente pode sonhar. É isso aí. É isso aí. E sabe o que eu acho interessante? O que Odales, vocês disseram, há 5 anos atrás, quando vocês começaram a empreender com marketing de relacionamento e ler sobre isso, virou a chave de vocês. Olha como é E que muda. aconteceu isso com a gente também, porque quando a gente há 6 anos atrás, quase 7 anos, eu também, para mim... Roda dos ratos. Uma pedagoga, tinha uma escola, passou para o exército, pedagoga oficial do exército também, eu só estudava educação. Gente, sem eu só rótulo. olhava, sem rótulo, A gente Daniel não quer advogado, rotular. não é isso. A gente, assim, parece que a gente está falando algo de outro planeta. Não. Não, Cara, eu sou a favor do livre, da Escolhas. livre concorrência, do emprego direto. Só que eu entendo o seguinte, eu não quero mais caminhar com a coisa da manada. Eu, por exemplo, eu estou no meio de uma mudança estrutural de vida em que eu cheguei para minha mãe e ela falou assim, mas vem cá, você arrumou um emprego? Eu falei, mãe, minha mãe tem... Aliás, corrigindo, minha mãe vai fazer 80 anos esse ano. Aí eu falei, mãe, eu vou gerar emprego. Eu vou gerar sonho para outras pessoas. Não é a questão de eu estar empregado com carteira assinada, que é muito nobre, assim dizendo. Eu fui empregado durante muitos anos. Ontem tive a oportunidade de encontrar um amigo de banco que falou que está lá no banco. Eu falei, cara, isso aí que você tem é dom, porque eu não sei se eu conseguir. Ele falou, não, cara, estou lá até hoje e tal, feliz. e tá tudo bem, você tudo me certo. cortou. O que eu ia falar é o Perdão, seguinte, amor. exatamente isso É que eu que ia as falar. ideias vêm. Mas é exatamente isso que eu ia falar. Precisamos ser felizes. Eu vejo tanta gente que tá assim, tá se suicidando de forma Agora, homeopática. deixa eu te explicar a razão fisiológica, pegando o gancho dele, Me que é a explica. tua fala. Olha que interessante, você falou assim, o ser humano é o único que consegue sonhar.
ver algo além, imaginar. O grande problema é que as pessoas estão imaginando coisas ruins. Medo. Medo, pavor, entendeu? Isso tá roubando a vida. As pessoas não estão imaginando o que elas deveriam. Nosso corpo é uma máquina perfeita. Então, as pessoas não estão sabendo direcionar a sua energia para aquilo que as levanta. Ele só olha a desgraça. E aí ele se afunda e entra em suicídio, depressão e tal. E é uma máquina tão poderosa que a gente consegue sonhar. Você vê uma diferença, por exemplo, uma zebra. Tá lá, escuta um barulho, tá comendo feliz, tranquilo. Escuta um barulho, o que ele pensa? Leão, sai correndo. Sai correndo. Aí todos saem correndo, o leão vai e pega uma. Aí ele fala, ih, pegou. Agora ele vai parar de correr porque ele pegou uma. Aí eles voltam a pastar na boa. Cadê o estresse? Cadê o cortisol? Na boa, já tá na boa. Comendo de novo. Na hora. O ser humano não. O ser humano pega aquilo e vai ficar... Tem pessoas que vão ficar fugindo o resto da vida. Liberando cortisona pro resto da vida. O resto da vida. Estresse, adrenalina, o resto da vida. Eles não conseguem parar porque a imaginação faz ele continuar pensando, o leão tá atrás de mim, o leão tá atrás de mim, ele vai me comer. Nunca mais vive em paz. Então, esse aqui é uma coisa que uma bênção pode ser uma maldição, se você não sabe usar a ferramenta. Então aquela sensação de alguém, eu tenho algumas pessoas assim, que parece que vêm fugindo a vida inteira de algo, eles nem sabem dizer ao certo o que é. Só sabe que tem que fugir e se cuidar, porque algo muito ruim vai acontecer. Por isso que a gente tem que cuidar muito da nossa ambiência. Saúde. As pessoas que estão... Nossa saúde, Sim. né? Saúde social, a saúde mental, com quem você está convivendo, com quem você está modelando, né? Quem você modela, quem você... E a rede social, isso é muito ruim, porque você só vê o quê? Desgraça. Ou Falsidade. Ou perfeição. falsidade. Perfeição. É. Aqui Você a se gente não é comparar nada com perfeito, o outro, graças a Deus. você se comparar com o outro é muito ruim. E- Não somos perfeitos, não. E pelo contrário, a gente quer isso aí, mostrar que estamos aprendendo e a cada dia, né? Aliás, Desculpa, pode o grande ponto positivo, né, disso tudo, né, dessa questão do empreendedorismo, quando a gente vai para um sistema de educação diferente do tradicional que a gente sempre viu, a gente começa a andar com pessoas positivas, a gente começa a ler coisa boa, tira tudo que é ruim da cabeça e começa a entrar só coisa boa, né? E tua cabeça começa a mudar. E você começa a transmitir coisas boas também. É, Você lógico. fica viciado nisso aí, né? Esse Alimentar vício, se a você alma, quer- alimentalmente, né? De Exatamente. maneira correta. Sim, e você aprende que você não precisa depender do governo. Né? Esse é um ponto que a gente não tinha planejamentos assim para alguns anos. Nenhum. Ela, Vivia o então, dia a não dia. sabia nem quanto tinha na conta. Ela simplesmente passava lá o cartão. Mas isso já mudou também, graças a esse sistema de educação, que também muda a nossa educação financeira. Isso aí. Né? E hoje a gente planeja para o futuro. E a gente consegue fazer investimentos, tudo graças ao quê? A educação que a gente teve Aquilo nessa escola de negócios. a Que é a quebra melhor que que teve, existe. né? É. Que é a melhor que existe. Então, assim, realmente isso é um divisor de águas na nossa vida. Né? A gente hoje, o consultório que a gente está montando para ela não queria ter consultório. Não, no início, não. Ela não tinha, ela teve coragem, depois de conhecer esse sistema de ensino, né, que muda realmente vidas. Hoje ela estuda com Laí Ribeiro. Olha que loucura. Olha que Um loucura. dos precursores, né, do PNL no mundo, no Brasil. Aham. Hoje ela é Brasil aluna no dele. mundo. Sim. Né? Mas graças a esse sistema que ela tomou coragem e pediu demissão do trabalho dela, de todos os trabalhos. Ela ficou sem nenhuma carteira assinada, médica. E resolveu abrir o consultório dela. Né? Começamos num pequeno, alugamos um pequeno horário, fomos crescendo. E aí a gente foi vendo como é que a gente faz o negócio crescer mais. E aí hoje a gente está com um consultório grande, que a gente reformou todo, né? A gente está trabalhando, em outros projetos a gente também, né, já foi lá, foi para cá. Eu vejo algo como convergência do casal. Na verdade, assim, Deus colocou a gente aqui em unidade. Então, estejam em unidade. Eu e a Graciela, a gente tem conversado muito sobre isso. Essa semana foi ao ar o episódio 4, né, com a Marcelinha e com o João Pedro. E a gente falou muito dessa questão de o casal não pode esticar, não pode estar... Isso não pode estar polarizado em casa. A gente tem que estar convergindo em ideias, inclusive finança. Você tem que estar conversando, sim. Não é um assunto... não, deixa só com o Gustavo que a finança cuida ele. Então, eu e ela, a gente tem conversado sobre isso. Eu quero colocar
pimenta no nosso assunto, porque eu vou aproveitar a especialista que está aqui na minha frente e eu quero, na verdade, que todos vocês aproveitem pelo seguinte: a Odalis, ela é especialista em nutrição esportiva também. Ela é da medicina ortomolecular, então ela é uma baita conhecedora daquilo que a gente coloca para dentro, né? Assim dizendo. Então eu vou colocar pimenta nisso. Odalis, como é que a gente melhora a vida sexual de um casal que as coisas não andam bem através de uma mudança alimentar? Como é que isso muda? Esse papo é bom. Sexo sempre bom, né? Não é bom? Toda certeza. Não é Maravilhoso, né, amor? Você gosta, né? Mas Faz parte. faz parte. Precisa, É né? importante. Sim. Então, esse assunto de sexualidade, você fala muito bem, porque é muito importante no relacionamento, né? Para o casamento saudável, tem que ter sexo e tem que ter sexo com frequência, né? Então, nós temos que estabelecer metas na vida, inclusive sexuais. Tudo é meta. Então, eu tenho na minha mente uma meta sexual. Nunca te falei não, né, amor? Tudo se revela aqui. É uma beleza. Revelações. Só o resenha de casais faz isso. Revelações. Mas Qual é a tem sua que ter uma meta? meta. Qual é a sua Então, meta? assim, a minha Você meta... pode falar? Posso. A minha meta é pelo menos uma vez ao dia. Quando eu não estiver mestrado ou viajando, lógico. É pelo menos uma vez ao dia. Casais escutem. Esse é minha meta Aham. mental. Então, assim, quando... Meta da Odalis. Meta Mas uma Odalis. meta, mas a meta universal, existe isso? Não existe? Assim, uma frequência, geralmente, Média. quantas Não, vezes ela tá média, falando uma de eu, média. média. eu dos casais. acredito realmente que uma vez ao dia é o mínimo mesmo. De É o verdade. mínimo É uma mesmo. crença minha, Uhum. baseada em vários fatos e dados, né, científicos fisiológicos masculinos. Então, Já assim, pagamos a nossa por hoje, que- né, amor? Por Opa. quê? Por que que isso é Não é vermelho importante? não, entendeu? Já amadureceu, amiga. Já passou dessa idade. Tá dando Mas- calor, meu pai. Já pagamos a nossa hoje, real, né? Tá Se vermelho. controle. Deixa pra depois. Mas é sim importante ter meta. Então, assim, não sei qual a meta de cada casal, mas é importante ter meta. Agora, quando um dos dois, mesma coisa que acontece, por exemplo, nos negócios, e se eles não estiverem alinhados, o casamento acabou? Não é isso também. Então, assim, quando ele quis empreender e eu não, eu dei a liberdade. Falei, amor, você quer fazer? Eu falei, eu quero. Eu quero ir lá, quero ler o livro. Eu via ele lendo, eu ficava às vezes até com raiva. Tipo assim, pô, pega o livro de educação infantil, você tá lendo esse livro de negócio. Então, assim, mas a gente tem que respeitar o outro. Então, Sim. eu sei que a gente ama a nossa família. Em momentos, a gente não vai estar 100% alinhado o tempo todo. Claro que não. Isso não existe. Então, ele queria fazer, eu falei, tá bom, vá. E aí, ele começou a sair demais pra fazer, pra ver, pra estudar, né? E eu ficava assim, gente, o que ele tá fazendo? Aí eu falei, não, deixa eu ver uma foto. Ele deve estar cheio de mulher, né? Tem uma coisa errada nesse negócio. Pois é. Aí eu olhei lá a foto, só Monte tinha de homem. Só Falei, tem homem. oba, graças a Deus, só tem homem. Não, mas até isso vinha na minha cabeça. Por que ele tá tão Sim. feliz, todo dia querendo ir lá no negócio? Assim, e ele chegava tarde, saía do Chegava trabalho. feliz, porque é assim que a gente Feliz, chega, né? Desconfesso, eu falei, ele tá muito feliz. Então, assim, é normal a gente não estar alinhado em alguns momentos. Mas lógico, a gente vai procurando se alinhar. Então, não achar que todo casal tá 100% alinhado, 24 horas, o resto da vida. Não é verdade. Então, eu respeitei, depois a gente se alinhou. E hoje eu tô indo para alguns rumos, estudando muito, viajando muito. E ele me respeita. Ele não tá viajando comigo. Todo mundo me pergunta, teu marido viaja? Cadê teu marido? Eu falei, não, ele não viaja comigo. Ele não viaja com você? Mas ele não fica desconfiado? Você fica viajando tantos dias, sozinha? Eu falei, não. Por quê? Porque ele sabe que estou fazendo pra nossa família e ele me respeita e ele me deixa meu espaço pra eu ir no caminho que eu tô indo. E ele me dá essa oportunidade. E no sexo pode estar acontecendo isso. No casamento, que é todo dia e outro que é uma vez por semana. Né? Então, é importante você alinhar as coisas, conversar com o casal. Falar assim, olha, por exemplo, se eu estivesse me sentindo desassistida, eu tinha que chamar ele. Falar assim, amor, o que tá rolando? Né? Não, mas ele tá respondendo bem. Mas a questão É combinado, comunicação. né? Não sai caro. Comunicação. se você então, estabelece comunicação, Isso aí. Sim. Agora eu que vou ficar. e bem. não só comunicação verbal, precisa ser a não verbal Agora, também, né? o que fazer na nutrição para se alinhar? Por exemplo, aí Aquela coisa que alinharam. alimenta tesão. Isso, nós exatamente. queremos Que tira fazer- energia. Nós retira- queremos fazer sexo todo dia, mas eu tô sem energia, a mulher ou o homem. Uhum.
Ou tô com disfunção erétil, ou tô tendo Hormonal. ejaculação retardada, ou tô tendo ejaculação precoce. O que fazer, né? Eu tô cansado, eu chego, eu começo e durmo. Pode acontecer. Então, depois de alinhar da família qual seria a meta, acho que a primeira coisa a gente rever é a nutrição. Porque um carro sem gasolina não anda, concorda? Perfeito. Então, quais são os nutrientes? O que você precisa ter para fazer sexo? Vamos lá, combinar assim? Existe um exame que chama teste ergométrico. Todo mundo já deve ter feito alguma vez na vida. Que você corre numa esteira. E lá embaixo tem assim, esforço. Tem uma medida de esforço, né? Para distância, metros, para esforço, MET, MET. Então, você tem uma noção. Se o indivíduo não consegue fazer uns 15 MET de esforço, uma unidade de medida, ele não consegue ter um sexo intenso. Olha. Entendeu? Então, isso aqui é uma coisa interessante que eu uso no consultório. Quando eu falo assim, olha, teu teste ergométrico tá com 8, né? Você tava cansado? Ah, eu cansei, doutor. 8? Nenhum sexo bem feito, tá. Você não tem capacidade cardiovascular para fazer um sexo intenso. Doutor, não acredito. E aí, na hora, a pessoa muda. Eu tenho que dar um jeito. Então, é isso. Primeira coisa, cardiovascular. O cardiovascular tem que estar bom para você ter um sexo adequado, né? Que seja satisfatório para ambos. Então, como cuidar do cardiovascular? Primeira coisa, nutrição. O excesso de carboidrato tira a tua energia. O excesso de carboidrato tira a tua energia. Ele dá uma liberação de neurotransmissores na hora e depois você fica fadigado. O excesso de café tira a tua energia, dá uma liberação de dopamina, depois você fica sem energia. Então, a gente tem que cuidar do que se come. Hidratação. Pessoa desidratada não vai conseguir. Porque o ato sexual tem muito a ver com fluxo sanguíneo. Então, tem que ter uma boa hidratação. Mas tem que ter a psique também. Aí vem a imaginação. Então, o homem é bombardeado de pornografia, né? Vamos combinar. Você abre o WhatsApp lá, a galera lá mandando besteira entre eles, né? Vocês. Vamos fingir que eu não sei, mas eu sei. Eu não mais. Ah. Não mais. Não, Eu assumo. Você fez? Eu assumo. Fala Não, que não. você Na verdade, tem assim, No meu, não. quando o WhatsApp começou, a gente foi bombardeado de tudo. E eu vi muita coisa ali sem sentido, na verdade, em relação à pornografia. Eu tive no Método CIS, com o Paulo Vieira, e ali realmente a gente... É algo fantástico, é algo que eu recomendo para quem quer entender sobre o sentido da vida em N aspectos. E quando ele falou da questão da pornografia, ele perguntou, pô, quem é viciado em pornografia? Eu falei, eu não. Quem tem grupo de pornografia em WhatsApp? Aí a carapuça serviu, né? Porque, na verdade, tinha grupo de futebol, a pessoa manda ali uma besteirinha. E a partir disso, daquele pensamento assim, cara, quem coordena meu pensamento sou eu. Então, hoje eu tenho grupos no WhatsApp que é fundamento para que esse grupo se mantenha de não ter isso. Ah, muito bom. De não ter. Mas- Homens, hein? Isso, Homens. mas homens, Sim. é inevitável. Você tá andando na rua, você vê uma mulher seminua do lado do carro na propaganda. Normal. Normal. Então, essa informação que o homem recebe muito mais do que a mulher. Então, quando eu falei psique, no sentido que, de maneira bem sutil, né? Propaganda de comida, propaganda de tudo, tem uma mulher semipelada, bonitona lá, propaganda de cerveja, propaganda do que for. Sempre tem, né, um aspecto bonito. Então, você recebe essa informação. Mesmo que eu não queira. Mesmo que você não queira. Tá lá na tela. Ninguém paga pra botar um outdoor lá com a foto da mulher lá, com um negócio pra nada. É porque gera dinheiro, né? Então, e gera resultado, senão ninguém pagaria. Então, o homem é bombardeado dessa questão sexual, assim, bem subliminal, mas ele é. Tem direto também, que nem você falou, mas pode ser subliminal. Agora, a mulher não tem muito. Então, as mulheres que estão muito sem desejo, às vezes a gente tem que trabalhar a imaginação. Fala assim, minha filha, você precisa imaginar chegando em casa, pegando o teu marido, dando um beijão, abraçando, você no quarto. Se você não imaginar, não vai rolar. Então, ela pode ser uma atleta de ponta, treina, ter um Você vai ser cardiovascular super- bom, está bem nutrida, está hidratada, mas chega na cama e não quer nada com o marido. Mas às vezes por quê? Porque ela, durante o dia, Foi não bombardeada. pensou no assunto. Ela não pensou nada. Só Sexo. foi bombardeada Só por foi beijada, estresse. leva a criança pra pela- escola, vai Perfeito. criar mamãe, eu sou mamãe, eu sou tia, eu sou uma médica, sou não sei o quê, e não pensa naquilo. Aí chega em casa, aí o marido já tá tudo, ele talvez você,
O que houve? É um carro, você tem que aquecer. Só que no dia inteiro, correria louca, você não pensou no assunto. Então, uma coisa muito importante aqui para nós mulheres é a gente pensar nisso. Então, às vezes, eu tenho que falar com a pessoa, doutora, minha libido tá ruim. Eu olho assim, olha, teus hormônios estão legais, nutrientes estão legal, não sei o que, teu marido tá tendo algum conflito? Não, vocês estão bem. Por que não tem desejo? É porque ela não pensa nisso. Não pensa e não se toca. Não pensa e não se toca. Não Aí se eu falo toca. assim pra ela, olha, Não pensa e não vamos se toca. fazer um curso de pole dance, vamos fazer um Isso curso aí, de dança do isso aí. ventre. É. Vamos pensar, procurar uma roupa diferente, uma roupa sensual, botar um salto de noite. Por que você tem que se arrumar só pro trabalho? Você tenta se arrumar de noite também, pro teu marido. Então, assim, a gente precisa, dentro da relacionamento sexual, pensar nisso. Então, são várias coisas. Então, tem que ter um cardiovascular bom, tem que ter uma boa nutrição, tem que ter uma boa hidratação, tem que pensar no assunto. Porque se não pensar, vai chegar à noite assim, você tá totalmente fria, tô a mamãe. E agora tem que virar... Não Não- tem, não- não não dá pra rola. virar chave. Não né? rola dá, assim não num dá. segundo. É, E por é. isso que a mulher termina recusando o marido. Então, aí você tem que pensar nisso. E, logicamente, tem que ver os hormônios. Então, às vezes, distúrbios de hormônios podem alterar tanto para o homem quanto para a mulher. Agora, o homem já é um pouco, nessa questão, é mais tranquilo. Dificilmente tem um homem, se bem que eu estou lembrando aqui de alguns pacientes que também têm essa dificuldade. E eu tenho que falar, olha, doutora, mas eu não quero. Falei assim, e todos os meus amigos estão me zoando, que eu não quero sair, não sei o que, solteiro, jovem, bonito, e não quer fazer nada. Eu falei assim, não, cara, você tem que pensar nisso. Você precisa, mas eu não tô afim. Fala assim, olha, é porque você faz que o desejo vem. Se você para de fazer, o desejo vai embora e desaparece. Igual o exercício. Eu não quero fazer exercício. Você começa a ir vários dias, daqui a pouco, Vem à agora eu vontade. quero ir. É. Então, o ser humano é assim. Porque você tem sexo, porque você se relaciona, porque você paquera, você tem vontade de fazer. Quanto mais você faz, você vai ter Então, em alguns indivíduos, a gente tem que despertar isso. Você precisa falar assim, olha, você precisa pensar. Então, assim, olha, você é um homem jovem, bonito, inteligente, tem dinheiro. Chama algumas pessoas, mas, doutora, eu não tenho vontade. Chama algumas Tem amigas muitas pra crenças, sair, né, pra Odalis? conhecer, entendeu? E mesma coisa pra mulher. A mulher tá lá, funcionária pública, não sei o quê. Tá ótimo, não tenho ninguém. Eu não quero ter ninguém. Falei, não, gente, vamos lá. A gente tem que pensar naquilo também. Então, pensamento também é muito importante. Imaginação. Imaginação. total. Pro lado construtivo. Eu vejo assim, é um assunto que, na verdade, a gente não tem nem que tratar como tabu. É como saúde do casal mesmo. Eu Durante acho que- muitos anos, né? Isso foi tabu. não Principalmente na nossa pode ser. geração, né? Sim. Nossas crenças. Não de pode que- ser. Assim, eu concordo em gênero, número e grau com a Odalis, porque eu acho que o homem ele tem esse estímulo de fora maior do que a mulher. Mas a questão do estresse do dia a dia, eu acho que isso se equilibrou muito hoje em dia, porque a mulher deixou de exercer aquele papel de dona de casa para ir para o campo já tem bastante tempo. Mas a geração passada em si, a mulher ela estava mais ali em casa, cuidando dos filhos naquele papel. E quando o marido chegava, sempre naquela coisa, né, de anos 60, anos 70, cheguei, prontinha para você, tô assim, assim, assada. Hoje, muitas coisas se inverteram nesse sentido. Então, quando a gente fala de sexualidade, eu acho que tem que ter disposição de ambos. Sim, De claro. ambos. Você precisa querer, mas isso que você falou da fantasia, isso é o imaginário que a gente precisa ter. O homem precisa ser estimulado nesse sentido. Aliás, a gente precisa comprar uma lingerie nova. Pensei nisso agora. Precisamos, né, amor? Precisamos, é isso. verdade. Não, Precisamos. mas é um assunto interessante, É. porque aqui outra revelação, né, amor? Inclusive. Vai no Posso Wish, no revelar? Posso revelar? AliExpress, tem um monte. Isso que eu ia falar. Inclusive, vibradores, se tocar, né? Isso, a gente precisa disso, gente. Sabe? Falar mais sobre isso, sem tabu, porque isso é saúde. Isso é saúde. Inclusive, eu falo quando algumas amigas minhas, quando alguém fala assim, eu tô assim, vem cá, qual é a frequência do sexo? Tô me estressada. Qual é a frequência do sexo? Eu chego a bater na mesa. Qual é a frequência do sexo? Mas hoje, eu tô muito melhor. Tô casada há 20 anos com o Dani. Nós estamos muito melhores hoje do que há 10 anos atrás, eu com 35 anos. Eu até esqueci. Cara, Não, hoje Ele só guarda o que é bom. é bom. Hoje nós estamos, assim, amor, benza a Deus. Mas é isso, é querer. Eu acho que você, assim, equilibrar o físico, equilibrar o mental, Exercício equilibrar o físico espiritual. também. A gente tem
Eu falo, se eu não fizesse o meu dever de casa de manhã, de acordar, levar minha filha, fazer meu exercício e tal, eu não comecei o dia. Quando eu não faço isso, acabou que eu não consegui treinar na sexta, a minha sexta-feira não foi muito boa. Eu falei, cara, aonde que eu não liberei? E aí você já pensa assim, alguma coisa do quebra-cabeça não encaixou. E realmente, na última sexta, eu tive um dia mais desafiador e exatamente pensando naquilo que não era para pensar. Caraca, será que isso vai dar certo? Não é pensar assim, pô, já deu certo. Já deu. Te estressa. Só em pensar esse se já te estressa. Agora, abrir pro casal, assim, sabe? Porque eu recebo no consultório alguns pacientes que traem as esposas. E eles me explicam as razões, né? Justificam os motivos. É muito interessante, né? Ouvir essas histórias, assim. O que eu percebo, né? Porque, assim, o assunto sexual, a sexualidade é uma coisa que, para a medicina, é importante. Porque tem muitas questões fisiológicas e médicas ali. Então, eu pergunto mesmo. Então, por isso que eu não tenho nenhuma de falar. Porque todo mundo é adulto mesmo, então. Sim. E o que eu percebo que, às vezes, são as ilusões, sabe? O marido pensa no sexo de um jeito e a mulher, ele ama a esposa, ama a família, mas ele trai porque a mulher não o satisfaz. E aí você pergunta por quê? E assim, você já falou isso pra tua esposa? Comunicação. E ele diz, não, eu tenho vergonha. Olha. Falei, como assim? Mas fala, mas como que eu vou falar? Ah, mas não sei o quê, mas é que ela tem uma cabecinha, sabe? Ela foi criada na igreja. Eu queria uma coisa assim, assar. Sempre foi assim, entendeu? Os sonhos, as ideias dele. E a mulher não tá nem aí. Então, assim, eu sei que não é fácil, né, amor? Primeira vez que o Gustavo veio com as ideias de fantasias. Fantasia mesmo, roupinha de fantasia, peruquinha e tal. Eu acho tão estranho. Mas é importante ouvir o que ele sonha, né? E assim, estamos abrindo aqui, ó. Estamos abrindo aqui nossa intimidade, hein? Só entre Ótimo! nós. Eu já imaginei aqui, depois do aniversário do Gustavo, eu já tô imaginando a Dalis fantasiada. Porque eu... Depois do aniversário do Gustavo, eu já tô aqui, ó, imaginando o casal. Pra mim, o Dalis, aquilo não é necessário, às vezes até tenho preguiça de colocar. Sim. De verdade. Mas eu entendi que pra ele gosta, é importante. É importante. Então, aquilo... Então, custa nada, não vou morrer, não vou perder um pedaço, vou botar uma peruca em casa. É isso. Né? É sobre então, isso. é importante pra ele, então faz. Então, o que acontece com muitos casais é que eles não conseguem expressar pro outro. Então, imagina se ele não tivesse me exposto e eu tivesse entendido e nós estivéssemos alinhados hoje. Ele podia estar me traindo. Procurando aquilo em outro lugar. Então, assim, o ser humano é muito complexo. Eu, uma vez, numa roda de conversa, assim, com amigas, eu falei assim, quando o Daniel quer, vem cheio de tesão e eu não tô muito afim, cara, é importante meu marido, sim. Eu, naquele momento, eu vou transar com meu marido, porque é importante. Nossa, eu não faço isso nunca. Isso é vontade. Peraí. Sabe? Egoísmo total. Egoísmo total. Como assim? Meu marido vai ter um momento que eu vou estar com muito tesão, com muita vontade, ele não tanto. E ele vai transar, vamos fazer amor, porque eu tô desejando aquele momento. Então, é sobre isso, sabe? Uhum. O que custa eu colocar minha mãozinha ali, acariciar, não tô com muita mais, o que custa? É isso, é parceria. Comunicação. É sobre isso. É unidade. Precisa... Deixa eu só abrir que eu falei do aniversário do Gustavo e ficou assim, tudo meio no vago, ar, né? Meio vago. Eu fiquei assim, nossa, aniversário do Gustavo. No aniversário do Gustavo eu achei muito interessante que, vai ter karaokê, tá? Legal, karaokê, bacana. Eu já tava assim, preparada pra cantar, microfone. Chego lá, é um karaokê de verdade, com uma banda maravilhosa, eu nunca tinha visto, amei. E eles colocaram, se caracterizaram, né? A Odalis de Shakira. Ficou muito melhor que a Shakira original. Aquilo ali foi surpreendente. Nossa, cara. e o Gustavo de Elvis, eu achei o máximo. Nós ficamos assim, cara, que maravilhoso. Ficamos ainda mais encantados pelo casal, depois dessa festa, né, amor? Foi muito top. Mas aí que tá, por exemplo, né? Vamos lá. Como que foi isso para mim? Já foi meio difícil eu ter que botar as fantasias em casa para nós dois,
Não, eu tive que entender que para ele era importante. A gente teve esse momento de comunicação, alinhamento, e eu comecei a usar. E aí ele toda vez chega com uma coisa diferente. Tudo bem. Às vezes eu me acho estranha, mas eu fico assim. Tá. Precisa Então, precisa mesmo. disso aqui. Às vezes eu falo pra ele, amor, precisa botar isso tudo. Gente, a gente até ia terminar de vestir, já são 3 da manhã. Mas assim, eu acho que foi muito importante. É importante pra ele. Claro. E pode talvez seu marido ter outra ideia, ter outra questão. Ele ter outro sonho, só quer ver você pelada, de repente. Não sei, né? Cada marido é diferente, né? Mas aí no aniversário ele me aparece. Ele fala assim, amor, eu queria que você fosse de Lady Gaga. Eu falei, Lady Gaga? Quando ela veio com a Gaga também, peruca esqueci da da Lady Lady Gaga, eu falei, meu Deus, que chapéu é esse? Um cabelo louro assim. Falei, gente, que cabelo horrível. A Lady Gaga tem esse cabelo? Aí ele, tenho. Ele me mostrou um vídeo. Falei, jura? Caraca, que feio. A gente ia no karaokê e ela sempre gostou de cantar a música da Lady Gaga, né? Sim. E eu tinha ido num cruzeiro uma vez e teve uma vez, tinha um karaokê no cruzeiro e depois eles faziam, tipo, top 10 dos artistas, os melhores lá que foram lá cantar. Eles fizeram uma festa no cruzeiro, assim, tipo, era no teatro grandão, tinha dançarinos, dançarinas e tal, sabe? Tudo maneiríssimo, assim, top. Aí entrava lá, era Madonna, era todos os artistas, assim, os 10, né? Tipo, famosos. Achei que muito legal. Falei, cara, Ficou eu muito quero ganhar legal. a festa, vou fazer isso também. A minha ideia era fazer uma parada assim bacana, né? Tipo, Então, não era aí, muito ó, grande, não deu fazer tanto. Olha aí, mas Mas alinhamento. ficou muito legal, Olha, muito. Aí ele com a ideia, aí eu assim, falei, meu Deus, É. que vergonha. Vou ter que botar uma fantasia pra todo mundo. Fica, nossa. Não, primeiro a gente queria vamos fazer uma festa de fantasia, quem quiser vai, quem quiser e tal, legal. Mas aí tava meio em cima, a gente tava cheio de coisa pra fazer, a gente não conseguiu organizar direito. Então, beleza, a gente contratou a banda de karaokê, aí eu falei, cara, vamos fazer um top 10 aí, alguma coisa, aí quem quiser canta, sei lá, né? A gente botou lá umas roupas pra quem quis, brincar também, se divertir. E foi assim, acabou que ficou mais, não ficou tanto, mas ficou legal. Não... Mas o interessante, porque as pessoas pensam assim, que não, que tudo tá certo, tudo natural, tudo foi fácil. E não é. Tudo não é fácil. Mas a gente tem que se enfrentar. E às vezes fazer pelo outro. Então, eu estava morrendo de vergonha de vestir aquilo e aparecer daquele jeito. As 2 fantasias que ele me arrumou. E olha, quem Eu tava- estava assistindo como eu, pra mim, você estava ali. Aquela ideia foi sua. Não, isso que eu quero Olha, falar. isso é Eu muito fiquei legal. muito É muito surpreendido. legal. As pessoas não veem os bastidores, não sabem. Exatamente. Quando a pessoa vê o resultado, Olha. ai, que lindo, né? Esse casal nasceu assim, alinhado, né? Nasceu entroçado, que casamento perfeito. Perfeitinho. Eu tava com Eu mais não vergonha tive- do que ela. Aí ele fala assim, ele não teve essa sorte, eu não tive essa sorte. Não é sorte, gente. É preparação e enfrentar os seus medos. Construção diária. Os medos. É isso aí. Então, ele me pediu, eu falava, caraca, mas é o aniversário dele, ele quer fazer, então... Eu ficava assim, meu Deus, eu vou lá. E tinha alguns amigos muito íntimos, pessoas do trabalho do Gustavo. Eu falei assim, gente, o que o pessoal do trabalho do Gustavo vai falar se aquela médica é enlouquecida? Médica. louca? Olha isso, com aquela, Olha né? a roupa que ela tá Título fazendo de aquele médica. show. Eu falei, meu Deus, e eu fiquei com muita vergonha. Eu vou ser honesta aqui entre nós, assim, fiquei Entre nós e envergonhada. todo... Não pareceu. Mas não apareceu. Aí Detalhe. depois, eu tenho até alguns pacientes que viraram amigos, e eles foram, aí depois eles falando, toda vez que alguém vinha falar do assunto, eu morria de vergonha, ficava ali, nossa, você ficou tão linda de Lady Gaga com aquele... Eu falei assim, ai, meu A gente, Deus, por que a gente não faz por amor? a gente às vezes está muito preocupado com o julgamento. Quantos anos vocês e estão a casados? gente esquece de 12 ser feliz por 12 isso. anos. A gente fica, às vezes a gente fica muito preocupado com um julgamento. E isso, a gente deixa de ser feliz por algo que, cara, esquece o outro, faz o que você tem que fazer. Eu já escutei Ó, até isso. eu tô- Morri mais de vergonha ó. ainda quando a pessoa fala, nossa, você nem se importou com ser julgada. Eu assim, você que acha. É, você que acha. Mas e isso é legal, Daniel, falar, porque eu penso muito nisso também. Assim, cara, quem sou eu ficar assim me importando pelo julgamento? É como se eu fosse... Sim. Sabe? É egoísmo da nossa parte.
Eu falei assim, Egoísmo. eu vou colocar essa camisa em homenagem ao Gustavo, porque eu sei que ele é rock and roll, gosta de Bon Jovi, cantou muito Bon Jovi aquele dia. A minha do LED, Zé Bolian hoje está com Jimi Hendrix, e a gente está aqui no rock and roll. O assunto de música, o assunto de vida. A gente não pode resumir que tudo é uma perfeição. Não, nada disso. A gente tem mais que viver, se jogar. Juro a você, quando eu vi assim, eu falei, meu irmão, o mundo pertence aos loucos mesmo. Porque olha o Dales, cara. Porra, eu fiquei... Foi, amiga. Eu olhei, eu falei, Gustavo com aquele topete do Elvis. Eu falei, cara, olha só. E é não ter medo de julgamento mesmo. Eu tenho fotos, eu vou publicar. Eu falei assim, Graciele, que casal doido, meu irmão. Olha só, eles são muito doidos. A gente já tá esses E a gente tem, assim, Olha. eu vou falar Aí do alguém Alex perguntou aqui. assim, você postou no Instagram? Claro que não, né, gente? Eu vou postei postar. cantando, Eu vou postei. postar pra você. Eu vou falar do Alex. Shakira gritando lá. O Alex fala assim, cara, a gente conecta com muita gente doida. E é verdade nesse sentido, mas é uma doideira no sentido positivo. Sim. De você quebrar padrão, de você, assim, cara, sair dessa caixa de não ser igual. O fato de você pegar um microfone, vou cantar Bon Jovi. Você está feliz, demonstrando a tua felicidade ali naquele momento, brother. E eu vivi um pouco de tempo da minha vida no palco, sei o que é, como é que é bom. Você teve banda, a gente conversou. Você teve banda, eu tive banda. Bolian hoje canta também, daqui a pouco tem ensaio, já está aqui preocupado com a gente, com o ensaio dele. Mas a música, nesse sentido, ela acaba conectando. E a gente sabe o quanto que é importante. Eu falo todo dia para a Graciele, deixa minha filha comigo. Ontem nós chegamos um pouco tarde. A Lindo primeira isso. coisa que ela falou assim, papai, toca uma musiquinha para eu dormir. Ele Eu pega o peguei violão todos os dias da noite e tocando lá toca uma com ela, musiquinha pra ela, pra junto com dormir. ela. Então a gente sabe Legal. O poder que E a quais gente são as tem. músicas? Louvores, gente. O louvor. Louvor, Sempre muito bom. cantando com ela isso, cara. Isso é... Eu quero perguntar uma coisa pro Gustavo, assim, a gente acompanhando vocês têm uma vivência muito grande de viagem, né, cara? Vocês volta e meia tem uma foto de um lugar, do outro, até mesmo, se não me engano, eu vi uma foto na tua casa, na neve. Agora eu não sei aonde era, se era Estados Unidos ou se era aqui na América do Sul. Não sei se era Chile. Na neve. Ah, não, Neve. tem duas fotos de neve lá em casa, assim, quadro grande. Uma no Chile sim. e outra no Central Central Park, Park. Nevado, Queria que vocês Sim. falassem, dessem uma dica de viagem daquela assim, cara, essa aqui o casal tem que ir, essa vocês não podem deixar de ir, junto uma pratinha ou junto uma milha para poder ir. Depende. É isso? Com filho, sem Olha, filho. Vamos lá, faz uma Não, com aí filho e vocês outra podem sem fazer filho, esse vai. roteiro. Vou falar aqui, ó, sem filho, né? Nós fomos em 2009 para Los Roques. Los Roques. Ou 2010, acho que foi. Foi 2009, eu acho. É, não Los sei. Roques, onde é que fica? Arquipélago da Venezuela. Caribe venezuelano. É um lugar paradisíaco. Um dos lugares mais bonitos que Bahamas, Sim. mais bonito que muita coisa. Esse é tipo o Fernando de Noronha, só que Melhor. eu acho que Só é mais igual, bonito. talvez. É. Não sei. Não vou falar que é melhor, porque aí esse pode é se pro ofender. casal, mas- hospedagem Casal. boa. Casal, não, é casal. mais rústico, Sim. né? Tem algumas Aventura. coisas melhores, mas agora eu não sei se tem mais, né? Não, Porque agora não tem. acho que acabou. agora, Venezuela infelizmente, já a era. Venezuela, os donos lá eram todos donos Todos italianos, de estrangeiros, pousada, né? Aham. Argentino, italiano, e eu acho que eles foram embora. Foram embora. Esse era o primeiro ponto que a gente tem que falar que foi surreal. Agora, outro lugar legal para ir, San Andrés, na Ah, San Colômbia. Andrés. Esse a gente foi com as Esse, ó. crianças já. Dá para até levar criança também, mas o casal vai curtir muito lá, que é paradisíaco e barato. Né? O cenário, assim, o Caribe, acho que mais bonito que a gente viu foi por lá, também Aruba, também a gente gostou muito agora. Sim. E esses três lugares aí, que é Aruba, San Andrés e Los Roques. Fecha aqui É. na América do Sul. Aruba dá para levar criança, tem resort e tal. Uhum. Agora, para outros lugares, qual que você sugere? Não, assim, eu gostei muito, assim, a gente sozinho, eu gostei muito de Ushuaia, a última cidade antes da Antártida. Eu achei top, gostei muito. Assim, já com criança, eu acho que não dá muito para ir para lá, não, porque uma criança não está adaptada. É. O Salário Uyuni, a gente foi com nossos filhos já, top, tem hotéis de muito conforto e é uma paisagem inigualável, o Salário Uyuni, né? O chão parece o espelho do céu, é lindo demais, né? Mas, assim, aí vem outras questões, né? De novo, olha, a divergência de casal. A minha vontade de viagem depois das crianças era ir para um resort todo incluído e sentar lá e não sair, só sair para voltar para o aeroporto. E aí
Ele quer conhecer tudo. Andar, Ele né? quer andar, Tá. pegar carro, conhecer todos os buracos, todas as grutas, todos os negócios, todos os passeios, todas as praias. Eu falei assim, cara, todas as praias são iguais, vamos ficar aqui. E assim, aí vem a divergência de novo. Então, assim, isso aqui é interessante, né? A gente tem que aprender a lidar com o que é diferente. Então, ele quer... Então, a gente bota o meio termo. Essa última viagem que a gente foi pra Aruba, a gente ficou 5 dias num hotel normal, alugamos um carro, passeamos a ilha inteira, rodamos tudo. E depois ficamos uns dias num resort paradinhos, como eu gosto. Quietinho pra descansar. As crianças brincando, tem tudo conforto, que é o que hoje eu gostaria mais. Então, é equilíbrio. A gente vai equilibrando, né, um gosto. Então tá, você quer então metade do tempo, eu quero metade do tempo. Mas assim, eu acho que viajar é fundamental. Assim, a viagem mais louca que a gente fez, lembra, amor? Foi a gente saiu com um filho de 1 ano e pouco, não tinha 2 anos, e 3 anos e pouco. Acabado de completar 4. E praticamente demos 2 voltas ao mundo, né? Porque, sabe por quê? Porque a passagem aérea para criança de 2 anos Não. é bem mais barato. Era de graça. Era Até de 2 graça. anos é época, grátis, né? é. Então, assim, ele falou assim, poxa, eu só vou pagar 3 passagens. A gente deu 2 voltas ao mundo com 2 bebezinhos pequenos. Foi por milhas. Que beleza. Que beleza, né? Mas, olha, eu voltei de lá e falei, nunca mais faça isso comigo. Não, as crianças ficaram mais velhas e ele... Pronto, parou. mas foi na pra época... África do Sul. Ai, África do Sul. Só que na ida a gente fez uma escala em Londres, A gente ficou que um dia e acabou meio, né? ficando Um mais dia. um dia em Londres. Mais um... E até foi bom que a gente conhecia um pouco, né? Conhecemos Londres, É. fomos pra Foi África. andar, né? Foi andar. Fomos andar e tal, conhecemos lá. E na volta da África do Sul, o voo ia para Hong Kong. A gente foi pra A Hong gente Kong ficou também. 13 horas em Hong Kong. A gente saiu do aeroporto, pegou o trem-bala, foi lá em Hong Kong, deu um rolé. Frio do caramba lá, né? Enfim. E do Hong Kong a depois gente voltou pra pra Londres, mas só não saímos do aeroporto e pegamos um avião, chegamos no Rio depois de 36 horas de viagem. Acho que a gente somou a quantidade de voos que a gente fez, né? Nessas, A gente deu a volta né? ao mundo A gente nessa deu a viagem, volta ao mundo. Uma volta e pouquinho a mais. Agora Foi. vamos para o nosso quintal. Eu aqui no Rio, você vindo da Bolívia, eu te levaria, não sei, para conhecer a descida da Prainha, Grumari, a Vista Chinesa, Corcovado, esses lugares, assim, Corcovado eu digo que seja mais convencional. Aliás, vocês moram em Copa, vocês estão lá no cartão postal do mundo, né, praticamente. Eu chegando na Bolívia, qual o melhor lugar que você me levaria? Na minha Na cidade? sua cidade. Isso. A minha cidade tem uma parte que é uma montanha. Então tem o Tunari, que é uma montanha, dá pra ir, tem neve na ponta, dá pra fazer uma escalada, uma trilha lá, ele é bem legal de se passear. Tem um Cristo também com um teleférico, que também é um lugar bonito pra você passear. Tem uma lagoa também, que pode fazer ciclismo, corrida e tal. Também é um lugar bacana para se ir. Mas é um país mediterrâneo, né? Então a gente não tem praia. Bogotá, o que tem para se Bogotá, a gente foi para Bogotá, né, para Colômbia, e a gente já ficou lá um pouco, assim. Tem horas, aquele né? cerro, aquele morro bem alto, que a gente passou mal pra caramba, que a gente chegou do Rio de Janeiro para Bogotá, que é da Colômbia. Vocês fizeram Bogotá, San Andreas? Sim. Vocês ficaram um Mas a tempinho em gente Bogotá? foi em Bogotá em outra ocasião, nós É, a sozinhos, antes das crianças. E a gente, com nossos filhos, a gente foi para Bogotá, escala, e fomos para San Andrés. Mas teve em outra ocasião que a gente passou em Bogotá. Indo para Los Angeles, a gente fez escala em Bogotá e a gente foi até esse cerro. Só que Bogotá é 2.800 metros de altura já, né? E a gente subiu na montanha, a gente A passou gente mal saiu pra do caramba. aeroporto e pegou o teleférico, subiu mais uns 1.000 metros, sei lá. Então lá em cima a gente passou, ficou com uma dor de cabeça terrível, assim, terrível. Enjoo, dor de carne, a gente E passou tem, mal. e tem a pra questãozinha lá. da folha de coca, né? Que já de Isso, mastigar. ajuda. Eu tô perguntando, falei da Bolívia, falei de Bogotá, para chegar até o Peru, porque fui 2 vezes para lá, mas não subi. Não fomos a... Aliás, fui sozinho para surfar. Mas já me falaram, até o Lucão mesmo, falando, cara, até pelas fotos dele, em Machu Picchu, para você subir até Cusco, você tem um preparo ali, já no aeroporto mesmo, tem que mastigar uma folhinha de coca para não passar mal. Na verdade, a gente Mascamos, foi mascamos. a gente foi pro Salário Uyuni, E o- que lá é alto também. A gente passou por quase 4.000 e poucos metros, já estava com nossos filhos. Aí ele já queria ir, quando meus filhos eram muito bebês, eu expliquei para ele que realmente não dá para ir com uma criança menor de 4 anos para altitude, é perigoso.
A pessoa pode ter hipertensão intracraniana, pode ter hipertensão pulmonar, pode passar muito mal. Então, não se pega uma criança do nível do mar e se leva para 4.000 metros de cara. Para criança é muito perigoso, assim como para idoso. Porque comprime. Tem uma mudança fisiológica em toda a questão de vascularização e pressões, tanto dentro do tórax quanto dentro da cabeça, e torna-se perigoso, então não é bom. Então, a gente só foi quando meu filho mais novo fez 4 anos. Aí, a gente foi para o Uyuni, que aí é alto, a gente chegou a 4.000 metros. Como fazer para não passar mal? Primeira coisa, tem que aclimatar. Você tem que estar a 2.000 metros. Só um detalhe, chegamos a 5.000 metros. Ah, 5.000 metros, é verdade. A gente chegou a 5.000. 500 é o Uyuni, mas depois do Uyuni nós fomos até a fronteira com o Atacama. Sim. Então lá é o deserto de Salvador Dali. Tem pedaços lá que você chega a 5.000 metros de altura. É verdade, a gente chegou a 5.000 metros. Aí você masca coca mesmo. Eu masquei coca Ele mastigou, mas várias assim, vezes. as crianças não, eu também não. As crianças não sentiram nada. Não, as crianças não sentiram nada, porque já tinha mais idade. Mas a gente aclimatou em Cochabamba, 2.000 metros, então esse é o certo, você aclimatar em 2.000 metros, uns 3 dias, para essas pressões se regularem no teu corpo. O teu corpo se adapta. O rim, a filtração renal, pulmão, pressão, hipertensão, circulação craniana, tudo isso tem que regular. Então, a gente ficou em 2.000 metros em Cochabamba e depois a gente foi para o Uyuni, que aí são 4.000 metros com as crianças, nós 4, e de lá a gente fez o passeio e chegamos a 5.000 metros, entendeu? Mas assim, com esses cuidados. Mas dá para ir. Ele passou mal pra caramba, né, amor? Você, Odalis, é uma boliviana carioca. Se você tivesse que indicar para algum boliviano no Brasil, cara, qual é o melhor lugar do Brasil para você levar alguém aqui? Pelas suas viagens, pelo que vocês já fizeram aqui no Brasil. A escolha é difícil, né? Aqui no Brasil, né? Tem lugares maravilhosos. Eu, assim, Jericoacoara, eu acho que é um lugar que eu queria me retirar, me aposentar, tá no meu quadrinho dos sonhos, fazer um centro de medicina integrativa lá em Jericoacoara para cuidar de todos os estrangeiros do mundo. Rola um surf lá em Jeri. Kitesurf também forte lá. Não, Jericoacoara eu amei. Do Brasil. Maragogi também. Mas Jericoacoara eu apaixonei mesmo. Até pela questão da natureza, não ter o solo, assim, areia e tal. Então, pessoal, a gente tá chegando ao fim. Foi bom pra vocês? Olha, nem falamos dos Foi bom pra dramas, hein? vocês? A gente nem falou Nem dos falamos dramas, dos né? dramas. Mas eu quero saber do casal. Foi bom pra vocês? Foi ótimo. A resenha foi gostosa? Maravilhosa. Ah, então tá bom. Voltariam a fazer essa resenha aqui conosco? Com certeza. Ui, com que certeza. delícia. Aliás, o que eu sempre falo, assim, vai chegando pro final, eu vou me dirigir pro pessoal que tá nos assistindo em casa, a gente quer promover cada vez mais resenha de casais _ no nosso Instagram. Siga-nos no YouTube, Resenha de Casais. Se inscreve, ativa o sininho. Vai lá e compartilha também, porque a gente está dando aqui informação valiosíssima para vocês e cada vez mais a gente quer ter esse conteúdo para impactar casais novos, casais mais longevos e a gente quer levar informação de qualidade para vocês, que talvez a gente tem sempre referências curtas, né? Eu sou casado há 3, 4 anos, não sei lidar com isso. De repente pega aqui referências curtas, código da Odalis, do Gustavo, que já tem mais vivência. Então, é isso que a gente quer provocar. E, para finalizar, a gente sempre fala de algo que impacta a vida das pessoas, aquilo que a gente sempre leva como um mantra, pode ser. Eu queria que vocês falassem, Gustavo, Odalis, um pensamento, algo que vocês levam já de vida, pode ser algo que você já pegou hereditário, algo que você carregue sempre, algo de ensinamento que você queira perpetuar adiante. Bem, vamos lá, né? Um casamento perfeito para mim é quando 2 pessoas imperfeitas resolvem não desistir do outro, né? E casamento é uma decisão. Isso eu aprendi no curso de noivos, né? É uma aliança que nós fazemos primeiro com Deus, depois com o cônjuge. Então, se, por exemplo, eu pensasse na minha cabeça um dia em romper uma aliança, eu estaria rompendo essa aliança com Deus, primeiro de tudo. Então, eu creio, né, que o casamento é para ser até o fim da vida, né? Eu acredito nisso. E eu acredito que ela também acredite nisso, porque nós fazemos de tudo, né, sempre para estar ali com a harmonia, porque a gente foca lá em cima. Né? Tudo que ela falou, que um faz para agradar o outro faz. Então, isso são as coisas que 2 pessoas imperfeitas, né, que vão se unir para manter essa unidade.
Então, eu acredito nisso, na família, eu acredito né, que Deus estabeleceu a família realmente para que nós possamos ter uma harmonia e viver também com abundância, né, nessa área. Né? Não para ser uma coisa destrutiva, mas nós precisamos sempre estar alinhando. Né? O que a gente precisa melhorar, o que não precisa, se isso está legal, se isso não está legal. Né? Eu acho que é por aí. Não, o caminho. Não é DR, né? É alinhamento, né? Alinhamento. Ai, que lindo! Dalis quase chorando ali, olha. Esse é meu amor. lindo. Mas casamento é uma decisão. Tá vendo por que eu faço esse monte de coisa louca? Oh, ai, que Os loucos delícia. são muito As bem-vindos aqui, pessoas cara. hoje muito facilmente falam em divórcio, né? As pessoas, não, qualquer coisa separa. É Tem isso. um monte de mulher no mundo, tem um monte de homem no mundo. É querer fazer dar Não certo, vai né, irmão? faltar, entendeu? Mas não é isso. É uma decisão. É uma decisão Né? diária. Uma decisão diária, Diária. exatamente. diária. E você, Dalis? Eu vivo hoje uma filosofia que chama Kaizen. Kaizen significa melhora contínua. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Então, o Kaizen tem me seguido em todas as áreas da minha vida. Se você me perguntar, eu estou sempre tentando ser uma melhor mãe, uma melhor esposa, uma melhor mulher, uma melhor filha, uma melhor profissional, uma melhor empreendedora. Sempre melhorando um pouquinho a cada dia. Eu sei que não é sempre que a gente vai duplicar nosso conhecimento em 2, 3 dias, mas se for 1% melhor todo dia, em diferentes áreas, a gente vai conseguir manter esse equilíbrio e essa longevidade no casamento. Que não é fácil. Parece que tudo vem para destruir. E realmente, assim, nunca pense em separar. A partir do momento que você imagina a hipótese, aí vem a imaginação, nosso cérebro, imaginar como seria a minha vida sem o Gustavo. A partir dali, indiretamente, inconscientemente, você começa a trabalhar para o casamento não dar certo. Então, nunca pense nisso. Se esse pensamento chegar, você expulsa na hora. Fala, não, estamos aqui. Hoje pode não ser que seja o casamento perfeito, mas um pouquinho melhor a cada dia. E isso que nos sustenta e nos faz construir, nos faz evoluir. E um aprendendo com o outro. Eu aprendi muito hoje com vocês. Muito obrigada pelo convite. Ah, Nossa, Dalis, prazer é nosso. nossa, que E delícia. eu vou, e, na verdade, eu vou também falar para o Dalis, as suas redes sociais, está à vontade para falar, falar um pouco do teu consultório. Claro, um prazer, muito obrigada. Então, assim, eu atendo em Botafogo hoje, Rua Paulo Barreto 90, lá é meu consultório. A gente tem hoje vários tratamentos muito eficientes para várias questões de saúde, tem vários equipamentos, tratamentos, nós fazemos suplementos, vitaminas injetáveis, intravenosos, alinhando com a necessidade individual de cada pessoa. Hoje a medicina evoluiu muito, né? Hoje eu brinco e falo que a doença é quem quer, né? Mais redes sociais, doutora. Redes sociais, doutora Odalis, então no Instagram, no Facebook e no canal no YouTube, doutora Odalis Vasquez. Top. Estamos aí para ajudar, né? Sempre compartilhando tudo que eu vou aprendendo, vou passando, para tentando contribuir para todas as pessoas que estão me seguindo, que a ideia é essa, poder contribuir, dá para receber. Maravilha. Uma excelente médica, por sinal. Uma excelente médica, autodidata, estuda muito para entregar o melhor para os seus pacientes. Em tudo é intensa, né? É isso. O Dalis é. E você, dona Graciela? Eu, bora lá. Muitas das vezes, nós não saímos do lugar, nós não chegamos onde queremos, ou não conquistamos o que desejamos, não porque não sabemos, porque a gente deixa de fazer com o que sabemos. A diferença da ignorância para a irresponsabilidade. Então, muitas vezes, eu percebo que as pessoas, elas deixam de ir para o extraordinário, de viver o que pode viver, não porque não sabem, porque está aí. Acesso e sabe, mas não faz. E é isso. É isso. É isso. Profundo. Usar habilidade em prol de algo, né? Em prol de algo. Eu me veio esse pensamento, porque o que eu falo muito comigo mesmo, assim, nossa, se eu sei algo, eu preciso fazer com o que eu sei.
Eu preciso tomar decisão, eu preciso colocar em prática, eu preciso fazer. Por isso que eu estudo marketing hoje. Eu preciso fazer. E a Odalis falando de ser autodidata, muitas vezes a gente, com o que a gente já sabe, a gente poderia até já ver uma vida melhor. E muitas das vezes a gente não tem, porque a gente não faz, negocia. A gente fica negociando o inegociável. Olha, você falou no ponto-chave, de verdade, porque na minha vida eu percebi que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo são aquelas que se expõem a um novo conhecimento, aprende e logo depois o executa. Então, entre aprender e executar, imediato. São os que, né, dos meus pacientes, as pessoas que eu vejo, os que têm mais resultado em todas as áreas da vida, são aprendeu e executou. Agora, processo de aprendizado tem um item no meio, que é a negociação. As pessoas que não conseguem executar o que sabem é porque Negociam o às vezes, inegociável. anos. Então, uma coisa que eu aprendi. Bom, é para não comer? Então, não como. Ah, mas isso às vezes. Esse é um grande conflito, né, amor? Ah, mas só às vezes. A humanidade. Às vezes. Não, cara, peraí. Eu tenho que viver o que eu creio. Então, se eu creio que faz mal, é só às vezes que eu vou fazer. Então, se eu creio em Deus, eu vou na Ubanda às vezes. E se eu creio na fidelidade, eu às vezes vou ser infiel. É isso aí. Não existe às vezes. Você tem que viver conforme você crê. Aprendi, acredito, então faça. Ponto. É isso aí. É não negociar com o inegociável. É isso. Exato. Eu vou, antes de tudo, agradecer ao Gustavo e ao Odalis. E é sempre muito engrandecedor, a gente aprende muito, na verdade. Aprendi muito com vocês, Sempre aprendi casal. muito. Eu também Aprendi com vocês. muito. E assim, Muito obrigada. eu vou falar algo que é muito simples, mas que algo que eu tenho recebido de forma intensa. Eu me ponho a ouvir alguns bons mentores hoje. E ontem, por exemplo, para você ver como é que eu sou desapegado dessa questão da religiosidade, né? Eu não estou pregando isso. Eu acho que a gente vive num país democrático, graças a Deus. E eu estava escutando ontem o pastor André Fernandes. É um cara que, por acaso, um livro dele parou na minha mão. Eu comecei a ler, aí não sabia quem era, aí comecei a conhecer a história dele. Fiquei sabendo que ele é de Cabo Frio e tudo mais, e que fez algumas viagens pela América do Sul para servir. E hoje é um cara que eu venho absorvendo o conteúdo dele como referência. E ontem, eu escutando, como eu faço todo dia, às vezes eu não estou na palavra ali, eu não estou lendo, mas eu estou ouvindo algo conforme o tempo e me conecto de toda forma. E ele falou ontem um negócio muito emblemático. Eu cheguei a conversar com a Graciele sobre isso. Ele falou assim: nem todo cenário ruim significa a ausência de Deus. Isso, quando ele colocou para mim, eu pensei assim, cara, é muito louco, mas a gente precisa ter entendimento que a gente contesta o tempo todo. A gente contesta o tempo de Deus. A gente contesta a natureza. A gente, como filho, às vezes mal educado, que a gente vai se educando ao longo do caminho. A gente fala assim: papai, mas por que não agora? Por que eu estou precisando disso? Aí a gente recebe de uma outra maneira um outro ensinamento. Tudo é no meu tempo, não no teu tempo. E não é porque você está passando isso hoje que eu não estou aqui do teu lado. Eu estou do teu lado. E vou ficar para sempre do teu lado. E eu vou falar até de uma outra passagem, né? Eu tive aqui na missa há algum tempo. Tinha até um bispo aqui na igreja de Nossa Senhora de Fátima, a qual eu frequento e sou devoto de Nossa Senhora de Fátima. E ele falou assim: o amor de Deus, ele é tão constrangedor, ele é tão absoluto, que eu vou falar uma música aqui para vocês, que vocês vão entender. Aí ele cantarolou e eu faço questão de cantar para vocês aqui. O bispo cantou assim: esse é o amor de Deus. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vou te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. A pessoa, quando quer fugir de Deus,
Deus não desiste dela em nenhum momento. E isso é uma decisão. Às vezes a pessoa acha que o cenário ruim, que Deus não está ali presente do teu lado. Mas Deus vai estar sempre do teu lado, mesmo quando você foge dele. Ai, gente, que delícia. Eu chorei. Adorei. Legal. Gente, muito E é bom. verdade. Muito bom estar com vocês. Também amei. Maravilhoso, maravilhoso. Amei gravar com vocês. Gente, Também. Te amo. estamos juntos. Também te amo. Beijo pra vocês. Amo Aliás, vocês. Beijo, gente. as pessoas falam aqui, você fala que ama todo mundo. Eu falo, eu amo vocês também. Eu amo. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau.